Sejam todos bem-vindos, minhas margaridas. Vocês estão no Pod Welita, um podcast que a gente vai falar sobre história de vida, carreira, transição, mundo corporativo, mudanças que a vida nos traz. E antes de eu apresentar a minha convidada, e aqui em homenagem à Barbie, porque eu estou rosa hoje, então estamos em julho de 2023, lançamento da Barbie, então eu tô aqui, né, para homenagear. Eu vou pedir aí para vocês se inscreverem no canal, apertar o sininho, dar like, compartilha, meu povo, comenta também para dar bastante like no meu vídeo aqui também, tá bom? E agora com vocês, uma médica chiquérrima, doutora Cleusa. Seja muito bem-vinda ao Pod Welita. Olha! Bom dia, Márcia. É com muita alegria e prazer que eu venho até aqui e prestigiar que você está muito linda de rosa. Hoje eu tô Vamos falar Barbie. de muitas coisas boas. Sim, Muito obrigada. obrigada pelo Obrigada convite. a você. É um prazer estar aqui. Tô muito feliz de assistir. Eu sempre falo aqui para os meus convidados, né? Aqui é a primeira temporada do Pod Welita, então é um projeto e as pessoas vêm porque realmente querem vir, né? Então, porque o convite é feito, já tive vários nãos para chegar a alguns sims, né? Que faz parte também, ok. Mas eu fico muito feliz dos meus convidados estarem aqui. E aí, doutora, eu vou te chamar de doutora, tá? Porque você é chiquérrima, então eu vou chamar de doutora, tá entendendo? Não é isso? Eu gosto sempre de fazer uma pergunta master para todos os meus convidados, porque antes da gente falar de carreira, eu gosto de humanizar o ser humano, né? Porque atrás de uma carreira tem uma pessoa, tem alguém que tem uma história também, para a gente poder chegar na carreira. Então eu sempre brinco e eu pergunto, quem é esse espermatozoide que ganhou a luta para estar aqui? Verdade, ganhou a luta. Ganhou a luta, você é mais que tudo sabe, né? Verdade. Então, eu sou a Maria Cleusa, filha do seu João e da dona Luzia. Sou goiana, nascida lá no Goiás. Eita! E vim para São Paulo depois de bem mocinha. Eu me casei lá em Goiás e vim para cá. E fui mãe, tenho 2 filhos. Depois de uma longa história, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, Você veio para São Paulo com quantos anos? Você já estava... Então, todo o colégio, essa coisa, você fez lá? Sim, eu fiz lá. Eu não tinha feito nenhuma faculdade. Tá. Eu fui bancária. Ah, você foi bancária? Fui bancária. Eita, bexiga. Bancária é igual barata, né? Tem tudo que é lugar. Então, eu entrei no banco, tinha 18 anos. Ah, tá. E eu fui ali na época da Moça Bradesco, lembra? Nossa! Sim. Então, Caramba! eu trabalhei depois, conheci o meu marido em Goiás. Eu me casei e vim pra cá. Tá. E fui mãe. E eu gostava muito, né, na época a minha avó, meus tios, eles eram alfaiates, costureiras. E eu gostava muito dessa coisa de moda. Gostava muito. E replicava. Quase não dá para perceber, né? Que a pessoa é a beleza, né? E replicava aquilo nas minhas bonecas, na época de infância ali, quando eu morava no interior. E nós fomos estudar na capital, foi quando eu entrei no banco e eu fiz o colegial. Tá. E depois que eu me casei, que eu comecei a desenhar, comecei a me envolver com moda. Eu já tinha casado. Ah, tá, você já tinha casado. Eu lembro que você falou que você tinha feito moda, algumas coisas de moda, mas eu não sabia o momento exato. Foi depois, porque antes de me casar, que eu saí do banco, eu comecei montei uma confecção ali em Goiás. Ah, é? Aí era uma confecção de lingerie, aí eu trouxe para São Paulo, Tá. confeccionava em Goiás e trazia para cá. Tá. E na época, depois de quase 3 anos que eu havia me casado, eu tive o meu primeiro filho, o André. Ah, tá bom. E eu falei, fazer o quê? Com o filho em casa. E comecei a costurar ali, a aprender. Foi uma estilista me ensinar na minha casa. Então, eu não saí de casa. Até por causa do neném, né? Fica mais complicado, Aí né? tinha uma moça que me ajudava. Tá. Aí nós fomos, né? Foi uma época bem boa. Aí comecei a confeccionar, desenhar.
Aí depois nós tivemos uma confecção. Foi uma época boa que o meu marido, na época, ele tinha saído do trabalho dele, que a mãe dele não estava bem. Tá. Então foi uma época boa. E depois de alguns anos que eu tive o meu segundo filho, depois de 6 anos. Ah, tá. Aí nós continuávamos com a confecção, foi uma época boa de aprendizado. Eu vi que eu gostava muito daquilo. Sim. E às vezes eu saía e falava, vou fazer uma roupa. Ah, Sentava na máquina, depois de 3 horas já estava pronta. Gente, eu acho isso o máximo, porque eu não tenho esse dom, sabia? Nossa, era Que muito legal, hein? eu acho sensacional. Às vezes eu sigo, tem uma menina que eu sigo, que ela é estilista, e ela, tipo, começou muito pequenininho, sabe? Assim, eu vi ela crescer dentro da plataforma que ela posta lá, os stories dela. E, gente, ela hoje faz vestido de noiva. Que legal, hein? Então, assim, você fala, gente, é uma arte, né, doutora? Então, aí foi assim, eu falava, eu quero fazer um macacão assim para os meus filhos, quando eles eram bebês. Tá. Eu pegava, não existia na época colorido. Que bonito. Não existia. Existia assim, o beijinho, o Isso, rosinha, bem o amarelo, o basicão. azul. Eu fazia preto, eu fazia verde. Eu ia lá e comprava o tecido, mas era muito legal, muito legal. Eles estavam sempre muito bem Ah, que arrumados. bonitinho, E eu gente. fazia na época, o Léo, ele usava ternos, eu fazia os ternos para ele. Então foi Nossa. uma época boa. Depois a gente foi colocando aquilo para a vida profissional, fomos Tá, viver daquilo, né. tá. E foi uma época muito interessante. Depois nasceu o Gabriel Uhum. e foi tudo bem com eles. Ficava em casa e eu podia cuidar deles em casa e trabalhando ao mesmo tempo. E depois que eu não tinha nenhuma pretensão de fazer odontologia, que eu fui fazer depois, né. Sim. E surgiu num momento delicado da minha vida, Uhum. surgiu a odontologia. Foi quando o meu filho, o segundo filho, ele Tá. estava com 6 anos na época, ele teve, uma enfermidade, Uhum. bem séria, que eu falei: "Ah, vou tirar de letra, vai ser tudo tranquilo", mas depois de 1 ano e pouco, Hum. ele teve um surto ali da doença, né, Uhum. uma crise que foi bem marcante pra gente. Ele Nossa. teve diabetes, né, Tá. diabetes, mellitus, Uhum. ou tipo 1 que eles falam, ou Tá. juvenil, tem vários Nomes, né? nomes. Tá. E quando eu de repente comecei a ficar doente. Fiquei Sério? doente, fiquei com depressão, porque o quadro que eu vi foi muito, muito forte, né, na Uhum. saúde dele. E aí eu tinha forças, assim, para levantar, para cuidar deles. É interessante como é mãe, né, a gente não se entrega. É. Mesmo você não estando bem, você quer cuidar da sua cria, Com dos seus filhos. certeza, nossa. E aí, na época, eu tinha as costureiras que costurava, eu orientava, mas eu só queria cuidava deles e fiquei bem Ah, é porque doente. tinha a Ti oficina que a gente oficina, chama, tinha né? assim. Tá. E eu fiquei bem doente. E foi interessante, essa época que veio os meus pais. Ah, Os tá. meus pais entraram, né, em cena e falaram com meu marido na época, pediu para ele, falou: "Olha, deixa ela sair um pouco de casa", não que ele me prendia, não era Não, é isso. diferente, né? Mas deixa ela sair, Uhum. para ela Era estudar. outros tempos também, né, Era, doutora? Vamos deixar claro, gente. era outros Era outros tempos. tempos, né? Não é como é hoje em dia, né? É. E então eles falou: "Vai, deixa ela sair um pouco", ele um pouco contrariado: Sim. "Ah, vai estudar então". Eu fui eu fui Ah, ali perto da minha tá. casa mesmo, né, tinha uma boa escola, eu falei: "Ah, vou fazer um cursinho", porque já havia 26 anos que eu tinha terminado a escola. Tá. É verdade, né? Porque você foi Já ser tinha muitos mãe, cuidar do teu negócio, cuidar dos meninos. E aí você, na realidade, é quase que a gente, quando é mãe, a gente esquece um pouco da gente, né? A gente se esquece. entrega. É quase que a gente tá assim sempre disposta a cuidar do marido, do companheiro, mas e cuidar dos filhos. E aí, quando você se dá conta, você fala: e eu?
É verdade. Você sabe que isso acontece mesmo? Eu Acontece. lembro que, vamos falar de vaidade, que eu sempre fui vaidosa, Sim. que eu gostava de vários, bijuterias, joias, essas coisas assim. Eu falei, quando é mãe, você já coloca as suas bijuterias menores, porque a criança É, pode pegar. é verdade, tem Você razão. coloca, aí não posso pôr salto porque eu tenho que ficar correndo atrás da criança. Então é um tempo É um tempo diferente. diferente. Uma aspas aqui, teve um episódio da Cláudia Batelli, hoje é personal, tudo, e ela fala sobre emagrecimento, né? E na história dela, não sei se você chegou a ver, Eu ela vi. conta que assim, quando ela se deu conta do peso que ela tava, os meninos, ela teve gêmeos e ela é super baixinha, e ela quando se deu conta, ela até trouxe a foto, tipo assim, ela até brincou que ela falou, eu parecia o professor Aloprado. Porque ela engordou de um jeito que ela falou: "Má, eu não percebi. Eu não percebi. Eu simplesmente fui vivendo, cuidando dos meus filhos, abrindo mão". Provavelmente ela também caiu numa depressão inconsciente, se é que existe, e foi. Quando ela se deu conta que ela falou: "Meu, eu preciso cuidar de mim", aí ela foi. Então é esse período, eu acho que é bem interessante, né, para a mulher, assim. E tem mulher que não se dá conta também, né, doutora, vai passar a É, vida mas eu nesse acho que sentido. é muito importante você parar ou você ter um start ali, É, alguém, alguma que foi seus coisa. pais, eles tiveram essa É, sensibilidade. foi. Olha, eu sou muito grata a eles. É, Na fofos. muito. Na época, eu até fui para casa deles Hum. para meu pai falou: "Deixa eu ficar um pouquinho com ela". Eu fiquei com eles lá um mês e pouco. E quando eu voltei um pouco mais animada, né, Uhum. para cuidar da vida, para seguir em frente. É. E quando eu cheguei na escola, eu já falei com a diretora da escola, ela Hum. falou: "Olha, interessante, sabe o que nós temos aqui?" Porque o cursinho na época era muito caro. E como eu Sim. estava com criança, minhas crianças estavam numa escola de freiras lá Tá. e estava fazendo o tratamento do Gabriel, Uhum. era um pouco caro, né? E não era o momento de fazer um cursinho ali, que era bem caro na época. Tá. Ela falou: "Olha, tem um estudo que chama EJA". O EJA, Ela falou: "Ó, mas sim. você já fez o colegial, mas você vai, ter as aulas do conteúdo todo durante os 3 anos que é o colegial. Hum. E é mais em conta, e você pode Ah, fazer à noite". Eu falei: "Nossa, veio certinho para aquilo que eu precisava. Eu vou tá. recordar de todas as É matérias verdade. e vai ser muito bom". Se E eu socializar, ver é, histórias, outras pessoas, né. e eu comecei aí. Tá. E foram no primeiro momento foram 6 meses, e na época eu comecei a ter um desconforto. A minha casa é um sobrado, eu Hum. subi a escada, eu sentia um certo cansaço nas Ah. pernas. E eu sempre cuidei muito da minha saúde. E eu falei: "Ah, eu não estou bem". E fui até um médico que a gente conhecia, que é um ortopedista, acupunturista também, Uhum. e falei para ele, relatei a situação. Ele falou: "Ó, vamos fazer acupuntura e vamos ver". Depois, na terceira sessão que eu cheguei, ele me perguntou, eu falei: "Não houve resposta, Uhum. melhor". Sim. Ele falou: "Então vou indicar você para ir no neurologista". Fez uma Tá. indicação, eu fui. Cheguei no neurologista, ele fez todos os exames, teste ali nas pernas, ele falou: "Não, aparentemente está tudo bem, mas eu vou te pedir umas ressonâncias Tá. das 3 colunas". E ele pediu. Cheguei o dia de levar, olha, quando eu entreguei para ele, ele tinha uma parede branca, ele ficou mais branco do que a parede. Ele falou: "Olha, você está com um tumor na coluna torácica, que é um tumor, geralmente é de origem benigna, Hum. mas a localização é muito sério. Meu Você pode Deus. ficar tetraplégica quando colocar o pé no chão, os pés no chão pela manhã". Então, o nome do tumor era Chivanoma. Caramba. E foi, eu falei: "Imagina, com uma criança com a saúde do jeito que estava, com Uhum. 8 anos, Nossa, o outro adolescente, adolescente. e eu estava com 42 anos. Falei: "Meu Caramba, pai, e doutora. agora? O que que eu vou fazer?". Mas vamos seguir.
E eu nunca fui de abaixar a cabeça. Sim. Às vezes eu choro no momento, mas depois passa. Isso aí. E vamos lá. Eu levei, ele pegou e falou, olha, e nós falamos para ele, o que o senhor indica? Uma cirurgia para ontem. Uma equipe. O senhor tem uma equipe de neurocirurgiões? Tenho, passou, nós fomos no outro dia. Cheguei lá na equipe, ele me falou pior ainda. Falou, olha, o diagnóstico foi terrível. Você não tem chances. Meu Você tem 2% de chances de não ficar tetraplégica. Qual que é o seu convênio mesmo? Vamos acionar o home care? Porque vai ser assim. Porque a cirurgia, ou se fizer tinha 2 formas de fazer. Tá. Todas 2 complicadíssimas. Pelo peito, vai ter os órgãos vitais. E pela coluna, que pode tocar na medula. Meu Deus, doutora. Falei, vamos lá, né? Vamos lá. E a gente se preparou, quando eu chorei bastante. E o meu marido falou, olha, na época, vamos ter uma outra opinião. Tá. Aí eu tenho um ginecologista que eu vou sempre, desde mocinha, né, que eu casei, eu vou com ele. Eu liguei para ele, falei, doutor, comecei, doutora, e fui chorar. Olha isso, eu tô com essa situação aqui, eu tenho que fazer essa cirurgia. Ele falou, calma, que eu tenho uma equipe de um neurocirurgião aqui, ele é chefe da equipe e eu vou falar com ele sobre você. Foi interessante que era o mesmo que o Léo já tinha marcado com ele para nós estarmos fazendo uma consulta com ele depois. E nós fomos 2 dias depois. E chegando lá, ele falou: é exatamente o que o outro médico disse, mas essa cirurgia a gente faz sempre e tem dado bons resultados. Nossa. Eu falei: ótimo, doutor. Uf. Mas assim, a gravidade continua, né? Tá. Mas tudo bem, vamos fazer. E depois a cirurgia foi muito boa. Eram 10 dias de UTI, não fiquei 10 dias. Enfim, foi quando eu te contando essa história para chegar na odontologia. Então. Não, com certeza, pode contar, porque eu tô aqui para isso, gente. E quando eu terminei, nós terminamos a cirurgia, vim para casa, eram dores insuportáveis, mas sempre lembrando que Deus acima de qualquer coisa. Com certeza. E melhor eu ter as dores do que estar numa cama, cama, sem poder se mexer apenas com os olhos, né? Nossa, mãe. Porque ia ter problema nas 2 colunas, na torácica e na lombar, né? Então, graças a Deus foi tudo certo. E fui cuidando, fui fazendo as fisioterapias, e sempre com muitas dores. Você chegou a fazer químio? Não precisou? Não foi necessário, porque o tumor ele é benigno, a localização que é difícil. Tá, entendi. Porque é como se fosse um envelope ali dentro de um... Entre a coluna, sabe? Tá. Então, para tirar, que poderia ter lesado alguma musculatura ali, um nervo, alguma coisa. Mas tudo bem, deu tudo certo. E foi interessante que depois da cirurgia, você fica um tempo debilitado devido à situação. Hoje a gente entende um pouquinho sobre isso. Um estado depressivo leva uma situação de saúde muito delicada na cavidade bucal. A gente vai falar sobre isso. Meu Deus, que delícia! E nós fomos para fazer uma consulta na minha dentista, depois de uns 6 meses 6 meses após a cirurgia. Aí você já estava melhor? Eu estava andando com pouca dificuldade, mas conseguia andar. Depois de uns 4 meses. Doutora, tinha da muitas dores. fisioterapia? Depois até eu fui numa especialidade que é clínica da dor. Tá, sim, sei. E eles têm um grau eles medem a intensidade da dor. De 1 a 10, eu tinha 8. Meu Deus. Era muito sério, Tanto que isso, depois eu tive outras situações delicadas no estômago de tanta medicação. É lógico, né? É. Meu Deus.
E aí, caminhando, cheguei lá na médica, na dentista, e falei: ai, doutora, passei por isso, meu filho por isso, aquilo aconteceu. Eu tô aqui. E eu estou fazendo, estudando, me preparando Hum. para fazer nutrição. Olha, eu Ah! contando para ela. Por quê? Porque nutrição, eu É vou muito fazer mais os alimentos para o meu filho. E olha que por causa do bacana, Gabriel, né, devido tá à diabetes, tudo. certo. E ela falou para mim, bem séria, uma japonesa assim: Hã. que romantismo é esse por nutrição? O que é isso? Eu falei: Sério? é, doutora. Ela falou: por que não fazer odontologia? Ah, puxou a sardinha pro lado dela. Eu falei: odontologia? Sério? Ela falou: sério, por que não? Sabe que aquilo entrou de uma forma tão especial no meu coração, Hum. que eu não parava. Sabe, parece que nasceu alguma coisa naquele momento que ela me falou. Eu nunca pensei em fazer odontologia na minha vida. Mas tipo eu hoje fazer É, odontologia, jamais eu faria, você tipo, imagina? né. Nem quando eu era criança eu pensava em fazer. Falei: "Caramba, será?". E foi muito interessante, porque saindo dali com aquele coração cheio de esperança, cheio de vontade, eu peguei o telefone e liguei para minha irmã, Hum. que essa irmã também hoje ontem completou 3 meses que eu fiquei sem Nossa, ela. já, né, doutora, É, passou rápido. passou rápido, né? Nossa. E aí eu falei pra ela: "Olha, eu vou fazer odontologia". Ela pegou e falou pra mim assim: "Você ficou louca? Você tá com problema? Porque é um curso caríssimo, É e mesmo? você com um filho doente, e você vai colocar seu marido em dificuldades?". Nossa! Eu falei: "Sério?". Mas você sabe que ela tinha uma influência muito grande sobre a minha Como vida. imagino. Então eu ouvia bastante, mas eu não ouvi muito, viu? Porque Olha. continuou no meu coração aquilo. Eu fui para casa andando com bastante dificuldade devido à cirurgia. Cheguei em casa, abri meu portão, o Gabriel estava no computador. Oh, que bonitinho, meu Deus do É, céu. eu gritei: Gabriel, ali da sala. Oi, mãe. Faz Bonitinho. inscrição para a mãe para odontologia. E ele gritou de lá: odontologia, mãe. Eu falei: e não conta pro seu pai. Entre nós isso. Tá bom, mãe. Claro, ela vai fazer inscrição para odontologia, vai fazer uma faculdade, mas não conta pro seu pai. Paga, mas não conta pro seu pai. Não conta pro Não, pai. né? É. E foi interessante que na época eu fiz inscrição para odontologia. Não, antes. Fiz para nutrição. Tá vendo? Eu estava bem indo para a área da saúde. Eu Sim. falei: quem sabe também não, enfermagem, não sei, pensei. Aí fiz para medicina. Tá. Passei. Uau! Fiz para, eu não vou nem Menina, falar o que nome da chi faculdade, né? Não fazer merchan, preciso. se quiser Não, paga, não, hein, quem gente, se quiser quiser pague. paga, é. E eu fiz, eu falei: recebi era um telegrama. Era um telegrama, você acredita? Tem gente que vai assistir e vai falar: "Que será telegrama?". É, Era uma notificação, como se fosse isso. uma ligação hoje, né, muito É importante, verdade. um Que e-mail, era sei muito lá. urgente, né, uma É, notícia muito urgente que a pessoa tinha que receber, e aí era por telegrama, né, pagava-se um pouco mais caro é. para chegar na casa da pessoa. E falando nisso, eu tenho ele guardadinho para mostrar para os meus netos, Ah, com certeza. não é? Ai, meu Deus do Não céu, é coisa muito linda. e eu falei: "Mas eu vou fazer medicina? Quando eu terminar, eu já preciso entrar com a minha aposentadoria, porque não é a idade". Só uma aspa, Gabriel e André, ó, neto, hein, vocês já ouviram, se Você já vira, entendeu, já se sabe, viram. né, tá aqui, vai ficar gravado pra posteridade, tá, então se vira, É com vocês. é com vocês agora. Então, mas aquilo ali não me encantou. Mas quando foi para odontologia, eu passei em algumas faculdades, né? Fiz Hum. inscrição e passei em algumas. E eu fui pesquisar as notas das faculdades. Tá, Faculdades importante. particulares, Uhum. importante. Eu peguei uma faculdade que na época tinha uma nota era as públicas e Uhum. essa era uma das duas faculdades que tinha aqui em São Paulo, Particular. particular. Eu falei: "Nossa". E também o valor estava bem
bom para mim ali na época, né? E para falar para o marido que eu Isso, ia ter mulher. um gastozinho, coisa Eu pouca pensei no ali, não orçamento. era. E assim, porque quem faz faculdade, não é só, principalmente privada, não é só o gasto. Você tem o seu tempo de locomoção, você tinha 2 filhos, então o que você ia ter que despender para se dedicar para o curso, tem tudo isso, né? É, tem. Também. E ainda tava com a oficina? Tava A oficina rodando lá. Tá, rodando. tá. E aí tinha umas moças que faziam, de vez em quando elas faziam, voltava e sentava, eu mesma sentava Entendi. e colocava em prática ali a função, né? Tá. E quando eu fui, passei, falei, eu vou ter que avisar que eu passei, que eu gostaria de fazer, né? E, nossa, mas ele falou, mas você É tem louca. certeza? Eu falei, olha isso e vamos conhecer a faculdade. Falei para ele, Eu só tô informando, né? Eu não tô pedindo, né? vamos conhecer a faculdade? Quem sabe é um jeitinho Olha de como ela é mulher? danada. Quem sabe a gente consegue xerocar os livros, um desconto, aquelas coisas todas que a gente faz, né? Sim. Vamos conhecer a faculdade em Guarulhos. Tá. Estamos aqui no Tatuapé Aham. e vamos para Guarulhos. Como? Se vira de ônibus e tudo, né? Fui com ele para conhecer. Falei, vamos falar com o coordenador do curso Uhum. para ver como é que fica tudo isso. Fui, olha, sem noção, fui sem marcar uma entrevista com ele. Pensei que ele Ah. estava me esperando com o tapete vermelho, aquelas coisas, Isso, né? com champanhe e E tudo, tudo, né? pensei isso. Aham. Chegando lá, a mocinha da recepção falou: não, tem que agendar um Não é horário. Não assim. é assim, ele não tá hoje. Eu falei, E o Léo, bem bravo, falou: ó, você fica aí, se vira. Se vira. E eu, tudo bem, eu me viro, né? Tem que começar a me virar daqui. E fui. Aí a mocinha viu que eu fiquei toda assim, Triste. tristinha. Ela falou: não, mas você tá aqui? Vamos conhecer a clínica? Tá funcionando. Eu falei, sério? E descemos, eu lembro assim, descemos a rampa com um pouco de cuidado por causa da coluna. Caramba, doutora. Aí tinha uma clínica que tinha um professor dando aula ali, uma clínica enorme. Ela falou, mas vamos conhecer uma outra que tá vazia. Eu contei toda essa história para você para chegar neste momento, Márcia. Tá. Quando eu entrei na sala, na clínica, com um monte de equipos, ela falou, essa aqui é uma das clínicas. Márcia, quando eu entrei e eu olhei, eu falei, como que eu vivi sem odontologia até hoje? Mas foi um amor, uma coisa que eu fico emocionada todas as vezes que eu lembro desse momento. Aí não me importava como que eu ia chegar em casa, como que eu não ia, importava que eu tinha encontrado aquilo que eu gostaria de fazer para minha vida. O Bruno traz um guardanapo aqui, por favor, que ela tá chorando aqui, por favor, só para não tirar a maquiagem. Faz parte, né? Aham. Então foram vários momentos de pegar um ônibus e ficar 1 hora para chegar, 1 hora para. Mas não foi com dificuldade. Porque quando a gente tem um alvo, tem amor, a gente vai mais além. E aquilo cria forças, né? Com essa situação, eu fui curada da depressão, não tomei medicação nenhuma. Sério, Eu doutora? tomei na época, mas eu não Tá. tomava mais. Foram momentos de muitos desafios, porque eu não tinha ficado sem as dores. Às Uhum. vezes nós estávamos na aula de laboratório, que tem aqueles bancos, né? Que você fica ali em cima Porque do a bancada, microscópio, né, a né? bancada, tá. E quantas vezes eu saía, ia pro banheiro, deitava no chão, de Sério, tantas dores. Mas eu pensava assim, mas eu tenho um objetivo. Eu tenho um objetivo. caramba. E foram muitos conhecimentos, era interessante quando eu chegava. Esse episódio vai lembrar um que eu vou te falar daqui a pouco. Quando eu chegava ali na parte de anatomia, Tá. e era muito interessante porque, a princípio, te dá uma certa. É estranho, É né? muito estranho você ver
Obrigado, meu querido. Esse é o Brunito, nosso Muito maravilhoso. obrigada, Bruno. Hã. Precisa cortar não, viu? Pode deixar assim. Hã. E eu falava, não, às vezes o professor, essa peça é tal, isso aqui é tal. Depois ele vinha perto de você, encostava em você com aquela mão que havia tocado ali nos cadáveres, e Ah, você falava, ai meu Deus. Então, mas isso aí depois foi ficando muito próximo, natural, muito né? natural. E sempre com muito respeito para Sim, para sim, ver que era uma vida que ela está sendo sim. muito útil para a gente aprender, né. É E foi verdade. muito interessante essa época, né, de anatomia. Eu falei: "Puxa, eu gosto disso, isso aí é muito bom". Uhum. E na época quando passaram-se 2 anos, eu comecei a assistir às aulas Hum. e quando eu olhava, assim, assistia a aula, eu falava: "Mas eu esqueci". Estava ficando muito esquecida. Hã. Eu falei: "Vou fazer uns exames para ver o que que eu tenho, né". Ainda bem que você é uma pessoa que se percebe muito, né? Então eu falei: "Eu não tô bem. Olha, não tô lembrando disso, o professor acabou de falar". Eu já sou lerda mesmo. Eu entrei na faculdade com 43 anos. Mas é sempre a tempo. Isso é um detalhe. Eu tive aluno na graduação, eu não lembro se era 62 ou 72, acho que era entre essas idades, assim. E ele era um dos meus alunos mais dedicados, assim. Era tão bonitinho que eu terminava a É, aula, antes, às vezes, porque o pessoal pegava metrô, ônibus, né, essa coisa toda, e falava: "Ah, dispensa cedo", aquela coisa, era quando a aula ficava até 11 horas da noite. E esse aluno, ele era um dos mais dedicados. O pessoal ia embora e falava: "Professora, eu tenho vergonha de pedir para você explicar", né, ali quando tá todo mundo, a sala 70 pessoas, né. Ele: "É que eu não entendi tal coisa, tal", acho que era seu João, se eu não estiver enganada. E aí quando terminava a aula, aí eu falei: "Ah, então isso daqui eu vou ter que ter um olhar eu ter um cuidado maior com esse aluno". E aí eu lembro quando terminava a aula, eu falava: "O senhor entendeu?". Porque imagina, a pessoa trabalhou, como um chão de fábrica a vida inteira. Aí quando tem uma oportunidade, que eu perguntei para ele, falei: "Por que que o senhor veio fazer faculdade com essa idade, né?". Aí ele falou: "É porque foi agora que eu consegui. então Criei meus filhos, né, aquela coisa é, toda", e ele falou: "Foi agora que eu consegui". Porque ele falou: "Professor, eu não estou aqui para arrumar um emprego, eu estou aqui por uma realização pessoal", né. Ele não falou assim, que ele era bem simples. E eu falei: "Então vamos embora, isso aí, se o senhor quer, então eu te ajudo". E aí sempre quando terminava a aula, né, eu falava assim: "O senhor entendeu a de hoje?". "Não, entendi, se eu tiver dúvida, ó, amanhã", e aí era uma época que eu dava aula a semana inteira à noite, né. Aí eu falava: "Ó, amanhã eu tô em tal sala, se o senhor tiver dúvida pode ir lá e perguntar". E ele aparecia. Então, por isso que eu falo, sempre há tempo, não tem idade é para isso. verdade. Sabe quando a gente quer, né, você Exatamente. vai atrás das suas É conquistas, isso aí. porque eu acho que é muito importante esse tempo que você pode se dar, não se entregar, né. Exatamente. Mesmo com idade, olha, aquela sala tinha meninos de 16 anos, 17. Então, é isso que eu acho muito É, mas sabe uma coisa que eu percebo? Que quando você estuda mais velha, a maturidade é uma bênção, né. é Porque verdade. você vê de uma forma diferente, você traz a vivência da sua vida, os medos são diferentes, você consegue trabalhar a sua inteligência emocional de uma forma mais estruturada, você consegue se questionar e responder ao mesmo tempo. Então, o que é o desespero para os mais jovens, você fala: "Não, calma". E aí você acaba ajudando É eles também, é verdade. gostosinho, né? E assim, a gente dá como você disse, a gente tem uma responsabilidade maior. Eu sempre falo, o freio de mão é puxado, Sim, porque você, eh, leva mais tempo para aprender também, ma lógico, com certeza, faz porém parte. porém, mas você faz com mais cuidado, com Uhum. mais prazer. Não tem vergonha de Você não tem vergonha de perguntar. perguntar, É, e é. você tá ali, eh, realmente para aprender. E você fala para os professores quando eles começam também a ver aquela pessoa, aquele aluno que tem interesse, que tem vontade realmente, a gente não vai na velocidade dos outros, mas a gente chega também. Chega. E eu lembro que, aí fui fazer uns exames, fui no Tá. endócrino, "Ai, tá Hum. tudo bem seus exames". E na época, o Gabriel tinha um médico que sempre cuidou dele, né, era Uhum. endócrino.
ele foi até ser um diretor do hospital e deixou de atender ele por isso. Tá. E nós encontramos uma outra endócrino. Uhum. Eu falei, vou consultar com ela também. Uhum. E ela foi super boa, profissional. Ela me pediu uns exames. E quando ela me pediu uns exames da tireoide ali, ela viu que eu estava com CA, né? Na tireoide. O que é CA, doutora? É um câncer. Traduza. É um câncer na tireoide. Meu Deus! Com 2 anos da faculdade. Então, estava com câncer na tireoide. Fez uma punção, era maligno. E eu tive que ficar 1 ano deferida da faculdade. Fazendo tratamento. E fiz. Depois voltei com toda a força, depois de 1 ano, fiz todas as provas. Meus professores me ajudaram muito, porque é assim, você tem que ter uma nota ali, uma média 7,5 sem estar assistindo aula. É mesmo, né? Mas eu tive a ajuda dos meus professores de me orientar para eu fazer as provas e deu tudo certo. Depois terminei a faculdade, né? Foram 5 anos. E falei, e agora, né? Aí um professor, um professor me chamou, falou, olha, uma das matérias que era na graduação todo mundo chora, que a endodontia é o canal. Ah, tá. Ali é muito difícil. Eu lembro que esse professor, a primeiro dia de aula, você monta a sua bancada. É lindo, com tudo né? direitinho, é lindo. Aí o professor chegou assim, cruzou o braço e falou assim, Maria Cleusa, que bagunça é essa? Eu pensei, já não sirvo mais para endodontia, não. Meu Deus, que isso? E era o medo de todo mundo tinha pânico. Porque você imagina. Tem professor que tem uma fama, né? Eu brincava, não vejo nem o dente, imagina os canais dentro do dente. Doutora. E aí, terminando a graduação, o professor falou assim, você é minha convidada para fazer a especialização de endo. Eu falei, professor, tem jeito? Ele falou, tem. Com essa bancada? Eu falei, o senhor lembra da bancada? O senhor tirou foto? Ele falou assim, não vamos falar sobre isso, senão eu não te chamo mais. Boa. Foi muito interessante. Na época, eu até chamei o Léo para nós estarmos juntos lá na faculdade para falar com o professor sobre a primeira pós, né? E aí era toda semana. Foi muito interessante. E era muito interessante que eu sempre gosto de lembrar desse episódio, que quando você está na graduação, chegam os casos dos pacientes, e a maioria dos casos ali, o professor fala para você, não, isso aqui vai para especialização. Ah, é? Porque são casos assim mais Ah, difíceis, tá, né? entendi. Esse a gente manda, não é para graduação, manda para especialização. E tinha uma outra moça que era da minha idade, tinha estudado comigo. E na verdade, ela era biomédica, ela estava para se formar. Não, quer dizer, para se aposentar. Ah, tá bom. Ela foi levar o filho, porque ela lá, eu moro longe, e eu vou trazer o Pedro na faculdade, e esse menino com 16 anos para 17, eu vou fazer odonto também por isso. E ela foi. E nós fomos fazer a especialização de canal, de endodontia. Nossa, gente, me dá até um desespero isso. E é engraçado que nós demos tanta risada no primeiro dia da aula prática. Eu falei, Márcia, também, Márcia. Márcia, e agora? Para quem que a gente manda aqueles casos que vinham para especialização? Aí nós chorávamos de rir de nós mesmas. Exato, porque é rir de nervoso, né? É de nervoso. Eu falei, para quem que nós vamos mandar agora? Não tem para onde. Vamos ter que se virar. E foram 2 anos, né, dessa especialização. Depois comecei a trabalhar nos consultórios de endodontista. Você ainda não tinha aberto o seu, né? Não tinha. Tá. E aí eu trabalhava um dia comecei numa clínica, eu trabalhava em uma clínica, eu trabalhava em outra, e os meninos indo bem em casa, graças a Deus, o Gabriel estava bem. E nessa época, o filho dessa minha amiga, que eu havia comentado com você agora, ele foi para fazer mestrado. Tá. Porque o menino ficou bem bom na parte de dentística, por aí.
E o Gabriel terminou, o meu filho, né? Terminou o colegial. Os dois foram fazer odontologia. Ah, ela foi fazer odontologia porque o filho também estava fazendo? A Da sua Márcia? amiga? É. Sim. Tá. Então, porque um menino era muito novo, ela tinha que levar ele, ela falou, eu vou levar, eu vou já faço. Caramba, gente. E hoje você não sabe quem é essa mulher na parte de docência. Muitas faculdades ela dá aula. E não foi para endodontia. Olha só. Ela foi para pediatria. Ai, que lindo, gente. Que é uma delícia, né? E nisso, o Gabriel estava sem fazer faculdade, o meu filho. Tá. E terminou a graduação e ele falou, eu não sei se eu faço engenharia, tô querendo, mas tem uns amigos que quer fazer gastronomia para trabalhar no navio. Eu falei, menino, isso aí que isso? E o pai falou... Não vejo o Gabriel trabalhando no navio de... Não vejo. Imagina. Não vejo. E ele foi aí o pai falou, faz odonto com a mamãe. Não, mas eu não quero, porque eu não quero. Lógico. E eu pensando como mãe, pensei, puxa, esse menino, imagina ele fazendo engenharia. Vai trabalhar numa empresa. Sim. E o dia que a glicemia estiver baixa, não quer levantar. Você tá brincando que você teve esse insight. Sim, eu tive. Olha a mãe como é, né? Eu falei, caramba, doutora. Toda hora ele vai, não tô bem, não vou. Não tô bem, não vou. Vão demitir, né? Vão demitir. E esse menino vai ficar frustrado. Não. O que eu fiz? Eu falei, filho, vem cá, mamãe falar com você. Faz odonto. Faz 6 meses, 1 ano. Se não tiver bem, se você não gostar, tá ok. Eu intercedo por você com o pai. Vamos lá, se você não gostar. Nisso, eu chamei quem? O Pedro, que era novinho, tinha terminado a graduação, estava fazendo um mestrado. E esse menino, falei, Pedro, por favor. E o Pedro foi por mim. E o Pedro foi na minha casa. Nós somos muito próximos, né? Tá. Falei, Pedro, me ajuda. Esse menino vai para a faculdade. Ele falou, deixa que esse menino vai ser meu desorientado. Nem é orientado. Que bonitinho. E o Gabriel falou, tá bom, mãe, então eu vou. Ele fez o vestibular, entrou e já o Pedro falou, olha, ele começou os primeiros dias na aula, o pessoal já começou a olhar ele, né? Convidou para fazer parte do PIBIC, parte de pesquisa da faculdade. A faculdade tem uma parte de pesquisa muito grande aqui no Brasil, essa faculdade. E ele foi. E ficava 40 horas a mais, né? Por semana na faculdade. Sim. E ele foi ser o orientado do Pedro, de quem fazia doutorado, mestrado, entrou para a parte de prótese dentística. Caramba! Por isso que ele tem um conhecimento bastante, que você mesma já conhece, sim, né? O Gabriel, sobre isso. É uma coisa que, gente, a doutora, a família dela cuida da minha família, minha mãe, né? E até um depoimento aqui, porque a minha mãe, ela sempre, uma pessoa muito simples, você conhece a minha mãe. Adoro então, ela mãe, não teve educação bucal, de saúde bucal, né? Então, antigamente, se arrancava dente, não se tratava dente. Não era cultura, não né, era Márcia? cultural. Não era cultura. E as pessoas mais simples, por mais que elas gostariam de ter, não ia ter condição. Não ia ter condição. Era muito Mas, diferente, Márcia, sabe antigamente, que né? mesmo quem tinha na época condição, não fazia. Não tinha cultura. É isso aí. E aí, quando eu fui lá no seu consultório, que eu fui especular, gente, primeiro, deixa eu ver quem que é essa aqui, né? Aí ela olhou, eu falei, gostei dela, né? Gostei, essa parte humana pra mim é muito importante. E aí eu falei pra minha mãe, mãe, eu acho que eu achei sua dentista pra cuidar dos seus dentes. E aí foi todo o tratamento que ela fez, tal. E o dia que eu tava levando ela pra casa, que ela falou assim, filha, eu queria te agradecer porque eu sempre tive medo de dentista, mas, e olha, ela tirou dente, né, super, né, que ela fez, e assim, lógico, tem a recuperação, mas ela falou, eu não senti dor durante o procedimento e nem pós, porque você viu, não inchou, né, então assim, é muito mais do que simplesmente tratar, fazer o procedimento em si, né? Você para, tá? De falar assim da sua mãe. Não, mas é verdade. E aí, tem o Gabriel, né? O Gabriel é um fofo. E assim, é engraçado porque ela fala as coisas dela. Gente, minha mãe tem filtro. Então,
Quem ama minha mãe ama do jeito que ela é. Aí ela fala as besteiras e ele ri. Aí esses dias que ela tá colocando implante e ela tirou os parafusos e ela chegou com o parafuso. Falou, Gabriel, ó, eu trouxe parafuso. Aí depois de novo, eu falei, mãe, o que você tá fazendo com esse dente? Acho que ela fica com a língua, né? Aí essa semana passada, ela falou, não tô. Quando a língua começa, eu já ponho ela no lugar. Então, assim, a parte humana que eu acho que você tem isso de diferencial no teu trabalho, de acolher. Você é quase uma relações públicas do consultório. Sério. Porque você vai lá, acolhe, mostra como é o tratamento. Gente, ela divide, ela ajuda o paciente, não é simplesmente ir lá pelo dinheiro. Tem todo um trabalho que a sua clínica faz, que eu acho que para mim é tipo, não tem dinheiro que pague o que você fez pela minha mãe. E tá fazendo ainda, porque ela tá super feliz, que ela quer estar com os dentes dela, sabe? Então, e eu acho que isso que é o mais legal. Fica aqui meu carinho, meu Obrigado. depoimento, que... É tão importante isso para, sabe que, não, falando novamente, não tem preço isso. Exatamente. Eu sempre, voltando a falar sobre o encontro com a odontologia na minha vida, Uhum. e depois de ter o meu filho, hoje ele tem um Nossa. amor, né? Eu acho que ele se encontrou também. Eu acho Porque também. você sabe que ele é da parte de prótese, né? Isso, é. E depois ele fez as especializações dele, um treinamento muito grande, que ele foi para uma clínica que eu também devo muito, aonde ele está até Sim, hoje, né? tá. E eu acho que aqui eu vejo a felicidade dele. Uhum. Ele senta, tem casos, né, que é interessante. Tem casos de a gente faz muita reabilitação. Isso. Que é a reabilitação? É quando você não tem os elementos dentários, você vai colocá-los novamente para ter a oclusão ideal para Que foi as tipo a mordidas. minha mãe. Foi. Tá. Ela está reabilitando, né? Reabilitando, é. E muitas vezes a gente consegue, a gente faz bastante isso, a gente tira todos os dentes do paciente quando ele tem essa necessidade e já coloca no mesmo momento. Então, isso leva, por exemplo, começa uma cirurgia umas 8 da manhã, é a minha parte cirúrgica, depois eu já te Uhum. falo, né, Sim, sim. dessa especialização minha. E até meio-dia, depois o paciente vai para o doutor Gabriel, né? Para Sim. fazer a colocação da prótese sobre o implante que já foi instalado naquele dia. E ele fica, e só te falando isso para falar que ele Uhum. fica, às vezes, do meio-dia até 10 da noite com o mesmo paciente. É verdade, ele tem uma mega E paciência. ele gosta. Sim. E devido à diabetes, ele tem que levantar um pouco para comer, mas ele não faz isso de tanto amor que ele faz. Porque é, é prazeroso para ele. Como é jovem, sabe um monte de coisas, né? Ele fala Uhum. assim: existe os dentistas da massinha, Da massinha. que é o da prótese, e os do sanguinho. Ah, é. Verdade. E então ele gosta, ele não gosta muito da parte do Do sanguinho, mas sanguinho, ele tá. faz quando precisa. Tá. Mas então, assim, eu vejo a odontologia com os olhos com muito amor, porque primeiro Percebe-se. a minha cria, né, o meu filho tá ali com tanto prazer. É E ele verdade. trabalha domingo também, até de segunda a segunda ele trabalha em alguns consultórios com a Aham. gente, na nossa clínica. Sim. E então não tem uma alegria maior. E eu falo, Sim. e ele é tão humano que É igual você, né? é. É igual Sabe que eu você. acho tão gostoso? A gente fala assim, eh, a gente fala entre nós, o, o melhor de tudo não é o que o paciente te traz. Uhum. O que ele te traz de financeiro é uma consequência do bom trabalho que a gente faz. Com Porque o certeza. trabalho, sabe, Márcia, que o primeiro dia que a sua mãe chegou para a gente fazer uma endo Uhum. e aquele dente estava comprometido, era Sim. necessário, mediante todos os exames que nós pedimos raio-x desse, daquele, de todas Uhum. as necessidades que a gente tinha visto, Sim. eu vi a confiança dela. E Nossa, depois, muito. nós fizemos uma cirurgia que
ela ficou muito confiante. Para mim, não tem um prazer maior, E eu vou te sabe? falar, minha mãe é toda desconfiada. Então, para ela ter aceitado todo o tratamento, porque se ela não tivesse gostado, ela teria parado no primeiro e falar, filha, acha outro. Você pode ter certeza. Não, e foi tão engraçado que eu sempre eu acho que nós não somos os donos da verdade, nunca. E a gente tá para aprender. Sim. E eu vejo, eu vejo assim, as situações de tantos pacientes que chegam com um pouco de medo. Não que a gente sabe tudo, não é isso. É, lógico. Quando a gente não sabe, a gente chama quem sabe. É, lógico, com certeza. E vamos falar assim, ó, é isso que aconteceu, aquilo não tem filtro na nossa conversa. É. E a princípio nós pedimos ali uns raios-x para ver uma situação na sua mãe, e pedimos pedimos de outro, e quando a gente foi aplicar na segunda parte do tratamento dela, quando a gente foi olhar mesmo a olho nu no dente, não era aquilo que a gente tinha planejado. E eu tinha falado para você, eu falei, e agora a minha fala, como que vai ser isso? Por quê? Porque a confiança que vocês nos dedicam não que a gente possa errar, mas eu tirei foto, pus isso, aquilo, e chamei você com todo cuidado, Sim, como eu faço com todos. Sim. Porque é bom a gente ser transparente, Ah, resumindo. com certeza. Eu acho que o trabalho de credibilidade é a transparência, né? Principalmente na área da saúde. É. Que uma coisa é você errar um processo normal do dia a dia, outra coisa é você errar ou, sei lá, criar uma situação na saúde, né? Então, assim, lembrando, voltando àquele quadro da depressão, lembra que eu falei pra você? Então, isso que eu ia te perguntar, que eu tô aqui com ele aqui, Tá. meu Deus, eu quero saber. Vamos saber. Essa questão é a saúde bucal e a depressão? E a depressão. Dá um corte, gente. Sério. Já tô pensando no corte aqui. Fala. Então, é muito interessante. O paciente, ele chega e como você falou, a sua mãe tinha um pouco de medo, já passou por alguns profissionais da área, muitas vezes, a nossa profissão, ela é um pouco, assim, abre a boca. Qual o elemento que eu tenho que olhar? Mas não é assim. Isso. E hoje, depois que eu trabalhava em alguns consultórios, nós fomos montando o nosso com o tempo. A gente comprou isso, comprou aquilo, para depois a gente montar uma coisa diferente daquilo. Eu falo que eu tinha um manual, uma cartilha. Eu não quero isso para minha clínica, eu não quero. Você foi aprendendo e falou o que eu quero e o que eu não quero. E o que eu não quero. Legal. Eu não vou por isso. E aí foi quando eu comecei a avaliar o paciente, porque eles chegavam triados para você. Você vai fazer o canal do dente, vai, 16. Tá. Eu olhava no dente 16. Mas não é assim. Teve uma situação, quando nós montamos a clínica, eu falei, eu preciso de ter um pouco mais de conhecimento para fazer diagnóstico. Tá. Vou chegar na depressão. E eu falei, vou fazer uma outra especialização. Tá. Eu falei, eu vou fazer uma outra especialização. E fui fazer uma especialização, na verdade foram duas. Eram duas especializações no mesmo curso. Eram mais dias, mas eram duas. Aí eu fui fazer lá em Campinas, na São Leopoldo Mandique. Tá. E eu estava lá e tinha uma professora que trabalhava na minha clínica. A gente já tinha aberto a clínica. Ela saiu ela me deu aula na graduação e foi trabalhar pra gente. E eu pedi para ela, um paciente, para ela colocar alguma coisa no dente dele. Eu estava em Campinas. Tá. Quando ela me ligou, ela falou, Cleo, o paciente tal, você viu o que ele tem na boca? Eu falei, de enfermidade? Ela falou, não, você não prestou atenção? E como o paciente era de cor, o câncer bucal, ele tem umas características. Às vezes é por uma lesão, por uma ferida, por alguma coisa. Às vezes até por umas imagens que tem no palato.
E como ele era de cor, eu não prestei atenção. Tá. Eu falei pra ela, não acredito que eu não vi. Ela falou, e eu vi. Putz, ainda bem, né? Eu falei, eu pensei, já pensou se acontece alguma coisa mais grave com esse paciente? Eu sou culpada, porque eu não vi. Então, com isso, Responsabilidade. eu já olhava, por ser só da endodontia, eu olhava o dente, eu comecei a olhar, não, eu tenho que olhar um dente, eu vou Você olhar foi a boca inteira. provocada pra É. isso. Tá. E ainda bem que ela falou com ele, ela fez a biópsia do paciente, fez o tratamento como deveria e ele está muito bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Era um câncer, sim. Era mesmo? Era. Mas como foi no começo, Ok. foi tudo bem. E como que é a diferença? Por ele ser negro, Uhum. as estrias, elas são um pouco mais escura. Por É causa da melanina, essa né? Tá. característica desse CA. Tá. E então eu não vi por ele ser muito moreno, né? Entendi. Mas não, isso não é uma desculpa, mas eu deveria ter olhado melhor mesmo, né? Isso então Uhum. foi bom, foi provocada, como você me Foi disse. provocada. Então eu comecei a avaliar mais a cavidade bucal. Ah, tá. Aí eu fui olhar a cavidade bucal, eu falei, olha, e um dia eu fui convidada para dar uma palestra para 500 mulheres. Hum. E eu falei, o que falar para essas mulheres? Falar de escovar o dente? Ah, todo mundo já sabe. Falar que tem que ter cuidado? Também todo mundo já sabe. Eu falei, aí eu fui pesquisar um pouco sobre a doença periodontal. Ah, Tá. foi aí que eu descobri. Nossa, Quer doutora. dizer, eu descobri, mas esse já existe, né? Sim. Dentro da sua pesquisa, você Sim, encontrou. eu descobri que a doença da depressão, Hum. você, como a depressão, como quem já teve ou quem já estudou sobre isso, sabe que você faz as coisas no automático. Sim. E para escovar o dente também. Você vai, você escova de qualquer maneira, você não está prestando atenção, não está nem lembrando daquilo. Então, você não faz a higiene como deveria na cavidade bucal. Por Ah. isso, você já está com a imunidade baixa, porque a depressão te causa É. uma baixa imunidade, e isso vai vir para a boca. E tem os oportunistas na boca, as Sim. bactérias, né? Sim, sim. E isso vai causando. Então, quando você abre, então hoje é muito interessante. Hoje já tem bastante tempo. Tô avaliando a boca do paciente, eu falo para ele: você tá passando por uma situação diferente? Perdeu alguém? Tá muito triste? Essas coisas. Aí a pessoa olha para mim e fala: como assim? Como você sabe? Nossa, doutora. Porque a boca mostra. Caramba. Mostra. Porque você vê tudo isso na boca. Aí a Uau. pessoa fala, mas como? Aí eu falo, muitas vezes o paciente teve um caso com uma mocinha, Uhum. bem mocinha, 26 anos. Faz pouco tempo ela foi na clínica. Eu falei para ela foi me falando, eu vim porque eu queria colocar aparelho, eu queria fazer uma limpeza, mas depois eu vou colocar aparelho. E eu fiquei olhando ela conversar. Tá. Olhando, eu prestei bastante atenção. Eu falei, você fez uma avaliação de ortodontia? Sim, eu fiz no outro profissional. Falei, Hum. tá. Então vamos fazer o exame bucal e eu Sim. vou te pedir os exames, como eu peço sempre. E quando eu fui olhar, eu tive certeza do que eu tinha visto. Hum. Eu perguntei para ela, tá tudo bem com você? Ela falou, tá A tudo gente é bem, o automático, né? tá tudo Tudo bem. bem. Eu Uhum. falei, é mesmo? Ela falou, é. Então, eu vou até onde o paciente permite, lógico. Sim, sim, Se ela sim. não quiser falar, eu vi, mas eu não vou entrar naquilo. Tá, Com o tratamento, a gente vai falando depois. tá. Mas quando eu fui prescrever para ela, levantou da minha cadeira, da equipe, foi sentar onde eu fui fazer o pedido dos exames. Ela falou, doutora, faz um ano que eu fui ter minha bebê Hum. e ela nasceu. Depois de uns 3, 4 dias, ela morreu. Nossa, gente do Eu céu. falei, pronto. Era exatamente isso que estava. Era exatamente isso. Por quê?
que aconteceu com ela? Ela ficou com depressão, ela tinha vontade de escovar o dente? Não Não. tinha. A imunidade dela baixou Nossa. e, Sim. e as bactérias Ah, mó achou galera. oportunidade ali e ela teve perda óssea muito significantes. Não pode, no caso dela, não pode mais usar aparelho. A perda óssea foi muito severa. Caramba, doutora. Isso, a gente vê homens. Teve um outro essa semana, ele me falou. Eu falei, tá tudo bem com você? Ele, tá. Eu falei, você sabe que você tem um bruxismo severíssimo? Ele, o que é isso, doutora? Não. Pois ele foi me falar que ele tá com uma criança que Tá. acabaram de descobrir um grau severíssimo de autismo. Nossa, Não cara. dorme durante a noite, ele e a esposa tá um pé de guerra. É, porque estressa, né? É. Tipo, cai, a família inteira fica em estado de atenção, né? Então, a depressão, ela é muito relacionada quer dizer, a doença periodontal, ela é muito relacionada com a depressão, com a saúde sistêmica. Então, a gente tem que avaliar. Então, fechando, a gente tem que avaliar tudo, Márcia. O paciente, tem paciente que às vezes ele chega ali, você vê, às vezes ele está um pouco preocupado, às vezes ele não quer falar sobre o assunto, e você vê, você vai avaliando. Então, você precisa aí você encaminha. E eu Sim, peço muita dosagem hormonal dos meus pacientes. é verdade. É, Inclusive, eu ainda não fiz os seus exames. então você está me Tipo assim, devendo, não, né? tô devendo fazer o meu, porque eu tô cuidando da minha mãe e eu não fui É. ainda, né? E com isso, eu vejo muitas coisas. Teve uma outra, nós temos, assim, inúmeros casos. Teve uma outra moça que ela é uma enfermeira de uma empresa muito grande aí, que atua como a enfermagem. Tá. Ela chegou, eu falei, tá tudo bem. Ah, eu tenho uma doença autoimune. Ah, tá. Mas eu tá bem cuidada, tá isso, tá aquilo. Eu pedi a dosagem hormonal. Quando eu olhei o exame, eu falei para ela: "Você fez os seus exames? Foi no ginecologista fazer os exames?" "Ah, fui, tá tudo bem, tá tudo bem." "Então, eu acho que você deve avaliar com outro. Tem um exame que eu acho que está alterado, precisa de avaliar melhor. Não cabe a mim, então eu encaminho para Sim, quem lógico. É de direito, de né? direito." E foi depois, ela voltou: "Doutora, eu acabei de sair de um câncer e tô fazendo um tratamento." E eu falei: "Ah, sim." Então, isso é todos os dias. E Eu é engraçado. imagino, Então, doutora. eu tô te falando essas algumas particularidades de alguns pacientes, né? É por quê? Porque não é só você mexer na boca. Com certeza. Ali você descobre muitas situações que os pacientes, aí depois eles começam a gente tem, assim, vários convites para casamento, padrinho, porque a gente né? fica uma família. É verdade, você tem razão, é isso aí. Foi Que acolhedor, né? foi tão bonitinho. Outro dia, o paciente falou assim, essa paciente, né, Hã. ela é paciente da parte de prótese de implante do Gabriel, e ela é da parte de harmonização. E ela falou assim: "Se eu convidar vocês para ir jantar na minha casa, vocês vão essa semana?" Ai, Eu que falei assim: linda. "Mas nós vamos sim." Vai todo mundo, hein? E Que então, assim, bonitinho. fica mais agradável. Porque eu sempre brinco, né, que são três, eu acho que hoje tem mais, mas assim, importantes. Quando você é Isso. mãe, você precisa de você ter uma afinidade muito grande com o seu pediatra. É Porque verdade, porque é não é verdade? confiança, né? Teu filho tá na mão da pessoa, né? Eu brinco, seu coração fora do corpo, então você tem que, Nem me fala. não é? Nem me fala. E eu falo assim, então se você precisa de ter o telefone dele, vai que dói a barriguinha de madrugada, você vai ligar para quem? É, sim. O pediatra. E eu brinco, para a mulher, o ginecologista, porque não é fácil em qualquer um, né? Não, não é E mesmo. para o homem, o proctologista também não é Sim. fácil.
E o dentista. E o dentista. Porque você tá ali deitadinha, a gente mesmo. Será que tá mexendo nesse dente ou naquele? O que que tá fazendo ali? Então você É não muita sabe. confiança, É muita né? confiança. Então, se a gente pode agregar essa situação delicada de abrir sua boca ali, um pouco de medo, porque aquele barulhinho do motor não é Ai, gente, fácil, né? ai, alguém tinha que pesquisar para tirar aquele Não é motor, né? fácil. É É coisa assim, até horrorosa. a gente que é o dentista, você fala assim: será que vai doer? Ai, vai doer. Sim, Não vai doer. sim. Ai, então, é assim, é muito interessante. Então, se você já tem uma confiança, vai doer, mas tem confiança, sabe? É. Então, junta todas essas coisas para ficar mais agradável de você ir no profissional, que é o dentista. Doutor, e você tem um diferencial que eu não conhecia, pelo menos eu não conhecia, que é o ozônio, né? Fala do Ai, ozônio, que é legal para o pessoal você saber. sabe que ozônio é a minha É paixão. um caso É de um caso de amor amor. que ela tem com ozônio. Eu tenho um caso de amor Você com tem. ozônio. Conta, porque é interessante essa questão. Eu Eu tô acho que é preparando um legal. capítulo de um livro, né? Ah, que legal. O ozônio na área da estética. Legal. Então, o ozônio sempre eu gosto de contar em detalhes, né? Tá, Como que ele apareceu na conte. minha vida. Lembra que eu tinha muitas dores? Sim, Eu sempre fui. é Eu não verdade. falava para você que eu tava com dor. Mas eu tomava Nossa. todo mundo que eu precisava. Eu tinha dor, eu tinha que viver, eu tinha que estudar, eu tinha que fazer, eu tinha que ser mãe, eu tinha que ser tudo. Cuidar da minha casa, cuidar de tudo. Sim. E você sabe que o dentista, ele carrega uma mala, né? Sim. Na verdade, é umas 2 malas. Quando É é verdade. especialização, quando você faz 2 especializações, é 2 É malas. 2 malas, né? E as costas, como ficava? É Era muita dor, mesmo. era muita dor. Então, quando eu ia nessa que eu te É falei, na mesmo. clínica da dor, Tá. que ela fez aquele exame para ver o linear de dor, eu ia toda semana, você ficava numa maca, Tá. na maca, e você ficava ali 2 horas tomando um soro à base de lidocaína, que é um anestésico, Tá. uma Nossa, vez por doutor. semana, Caramba. para você ter mais ou menos Qualidade de vida. não chegava muito, mas tudo bem. Hum. E dor, a dor. Teve uma época interessante que me falaram que tinha um médico que cuidou da mãe de um amigo da gente. E esse médico, ele era isso, aquilo, ele dava uma medicação. E nós fomos nesse médico. E esse médico, foi tão engraçada essa história, que eu não sabia quem era ele. Tá. Quando eu cheguei lá, ele conversando, eu entrei na sala dele, trocentos diplomas, aquilo, outro. Ele era o ortopedista, ele é o ortopedista da FIFA, da Antidope Ah, claro. Mundial. Entendi. Ele mora aqui. Eu falei, sim, o senhor. Por sinal, o doutor Fernando Solera, que é um excelente médico, foi muito bom para mim na época. Ele, sabe o que ele fazia? Ele aplicava ácido na coluna hialurônico, que eu tinha menos dor. Foi bom naquela época que eu fiz aquilo, mas era uma fortuna Ah, tá, particular, imagino. uma fortuna, aplicação, tudo bem, eu fiz na época. E nisso, a minha sobrinha, que mora lá em Goiânia, ela é dentista também. Tá. Ela começou a pesquisar sobre ozônio. E essa médica do Gabriel, que é endócrina aqui em São Paulo, ela falou: olha, eu tenho um médico que faz a aplicação de ozônio. E eu fui nele na época. Eu tive uma experiência horrível, porque eu tive muitas dores na aplicação. Ah, passou, tá. eu não gostei. E a minha sobrinha começou a pesquisar. Depois de um tempinho, ela falou: tia, vou fazer um curso aí em São Paulo. Quando ela me falou que era de ozônio, eu falei: ozônio? Bem assim, desanimada, ozônio? Sério? Sério. Eu falei: não sei se eu gosto muito. Caramba. Aí ela falou: tia, te dá uma chance. Vai Que lá na linda. professora. É uma professora, meu Deus, amo demais. Fui lá, fiz uma consulta com ela. Ela é biomédica. Ela está terminando o doutorado dela esse ano. E uma menina muito capaz. Ela falou: olha, não vamos fazer nenhuma aplicação agora, porque você está com o ácido aí que você fez. Existem estudos, mas ela é muito prudente. Não vamos aguardar uns 8 meses para depois você volta. Aguardei e voltei. Quando eu voltei,
Ela fez a aplicação. E você foi fazer após? O curso? Você fez? Calma, tô Tá. chegando. Tá bom. Ai, meu Deus. Aí eu fui fazer, fiz a aplicação. Ai, paixão, melhorou. Meu Ai, Deus, nossa. que isso? Libertador, Isso, né? libertador. 4 anos. Isso faz 5 anos. Tá. Comecei agora é ozônio. E fui fazer. Hoje eu já fiz 4 cursos de ozônio, fiz sistêmico, fiz para a área de 2 para a área de estética e 2 sistêmico. Eu falei, não, ozônio, que isso? É vida. Ozônio é vida. É vida. Para quem tomava 12, Nossa. 18 comprimidos por dia. Meu Deus. Por dia. Doutora de Deus. Não toma nenhum. Só com ozônio. Só com ozônio. Então, eu fiquei apaixonada por ozônio. E aí eu fui pesquisar ozônio. E era engraçado que eu terminei aquela especialização, as 2 especializações na São Leopoldo Mandic, em Campinas. E de repente eu tô na clínica e eu falei, puxa vida, quantos pacientes chegam precisando de fazer implante? Mas eu não gosto de implante. Tá. Mas eu preciso saber, pelo menos para eu saber diagnosticar. Uma ideia, né? Isso. Fui fazer especialização de implantes de prótese, mais 2. E quando eu tive uma aula de ozônio para fazer os implantes, para fazer enxerto, eu falei, não, ozônio, que isso? Ozônio para cavidade bucal, para cirurgia. Sim. Ozônio para periodontia, que eu havia comentado. Tá. Ozônio para o canal, para você usar ali, quando você faz uma irrigação nos condutos, você pode colocar água ozonizada. Então, eu falei, que é isso? Que é isso? Que ozônio é esse? Que coisa! E interessante é que na área odontológica nós podemos atuar, você precisa ter uma capacitação. Tá. E você precisa ter capacitação e você é regulamentado para você fazer na sua área, né? É porque eu já tinha visto, eu tenho uma amiga que é veterinária e ela usa nos bichinhos. Então. Assim, eu já vi coisas assim de gatinho chegar, ela gosta muito de gato, e assim, tadinho, zoado, e ela faz a aplicação e depois você vê um gato lindo. E quando eu fui lá que você ofereceu ozônio pra minha mãe, fez tanto que não inchou. Você Foi viu? o que eu te falei, minha mãe não sentiu dor. Dor pós, não, a sua mãe fez enxerto. Minha mãe fez enxerto, Fez enxerto e você viu que não ela teve. não teve absolutamente nada. Não inchou, ela. Não. E você. Não, e todos os pacientes são assim. É impressionante, gente. E você. Sabe aqueles casos que eu falei pra você que chega com às vezes a gengiva drenando. Ai, nossa, isso é terrível, né? Porque com ozônio, você não faz ideia. Aí você indica para o paciente, ele faz na cavidade bucal, eu faço, tá. para um outro que é capacitado para fazer ozônio no sangue, para fazer. Existe o ozônio no sangue, existe. São várias áreas que atuam. São várias áreas que você pode. O ozônio, ele trata muito a depressão, sabe? Não é a minha área. Sim. Mas não assim. sabia disso, não. Sim. Interessante. Caramba. Não que ele é um tratamento coadjuvante, né? É, lógico. Porque você vai entrar com essa medicina alternativa. Você não vai deixar o tratamento que o médico te recomendou. Tá. Então, para tratamento de câncer, caramba, doutora. É violento. É muito bom. Então, assim, tudo você vai fazendo. A gente vê tratamento para, sabe, o paciente que tem bruxismo, Sim. ele tem muitas dores na TM. Para quem faz a parte de cirurgia, porque ele regenera tecido, ele regenera o osso, ele tem a função bactericida, ele tem a função de modular o seu sistema o sistema do corpo inteiro. Então, ele faz essa modulação também. Então, eu falo que eu sou apaixonada. Todos os cursos que às vezes eu falo, o professor está ministrando, ele abre para as perguntas, professor, naquela situação não pode pôr ozônio? Então, a minha clínica hoje... ozônio. Você não acredita, sabe o que acontece? Muito.
Existe assim, sabe o terceiro molar? O dente? Tá. Eles fazem, geralmente os terceiros molar hoje, eles estão nascendo com muito próximo à inervação da cavidade bucal e quando vai tirar, acontece muita parestesia. Que é ficar paralisado? Paralisado, sim. Ah, tá. Então, o que eu mais recebo na clínica são pacientes para fazer ozônio, porque volta. Ai, que bom, né, doutora? Pelo amor de Você Deus, acredita? né? A gente faz um tratamento. Eu tenho um paciente que ele, por alguma situação, Hum. não deu para fazer a cirurgia dos terceiros molares na nossa clínica. Tá. E ele falou: eu tô desempregado, esses negócios. Eu falei, mas isso não é o problema. Mas ele não falou: olha, eu vou fazer ali numa situação. E já volto. Era uma situação de um convênio ali. Tá. E ele falou: olha, eu arrependi amargamente. E ele chegou, falou, aí a menina ligou e falou: olha, o paciente fulano, aliás, eu vou atender ele hoje. Uhum. Ele quer passar aqui, fez a cirurgia. Falei, tudo bem. Aí ele chegou, ele falou, doutora, faz 20 dias que eu fiz, mas eu não sinto nada aqui, ó. Nossa, Eu gente. começo a conversar, eu começo a babar. E eu falei assim, Meu Deus. tá, então, vamos fazer assim. Deixa eu É, dar na sua cara primeiro. Tadinho Porque você não fez dele. aqui. Não, eu fiquei pensando no lado dele também, né? Eu sei, mas eu ia falar, vou dar na sua cara. Eu pensei também. Aí eu falei pra ele, olha, primeiro, eu gostaria que você fosse até... Eu falei, o que o profissional te falou? Falou que vai voltar. Quanto tempo? Não, ele falou que não tem tempo. Não te receitou nada? Uhum. Não. Falei, tá. Como diz Então, minha professora de genética, quando Deus quiser. quando Deus quiser. Se quiser. Se quiser, exato. Aí ele pegou e falou, olha, você escuta bem o que eu tô te falando. Você vai ligar, conversar com ela, perguntar. Falar que ainda não voltou, fazia 20 dias. Tá. E você vai falar com ela, pede para falar com ela, pergunta se ela vai receitar alguma coisa para você. Se ela não te receitar nada, então você terminou o tratamento com ela, você está vindo para mim. A partir desse momento eu cuido de você. Sim. Chegando aqui, eu vou entrar com uma medicação, vou entrar com, vou te receitar uma medicação que é muscular, eu vou te receitar esse que você vai tomar durante 60 dias e nós vamos entrar com ozônio com laser. Ótimo, e ele entrou, ele já está começando a voltar. Ai, Tem que 2 bom, sessões. doutora. Olha que legal. Então, os profissionais, eles mandam bastante por causa do ozônio. Mas que bom, né? Que é uma forma, é um complemento de um tratamento, né? E também, e tem outro caso, hoje eu terminei uma especialização recente, né, em dezembro, de harmonização. Tá, Harmonização orofacial. tá. Hoje eu faço bastante isso. E os professores me convidaram para estar com eles ali, auxiliando na mentoria com eles, né? Nas novas pós que eles têm. Tá. E eu já estou dando algumas aulas. Ai, que linda. Olha que gostoso. Não é? Quem sabe vem aí um mestrado, né? A Opa, gente demorou, não sabe. estamos torcendo. Eles estão querendo isso. Vamos ver. Vamos deixar. Estou mais focada na nossa clínica, né? Lógico. E tem muitos produtos novos na harmonização. Tem várias aplicações, vários tratamentos que é feito. E tem alguns tratamentos que eles deixam alguns nódulos, alguma coisa assim. Ah, tá. E a gente está tratando isso com ozônio. Caramba, doutora, que sensacional. Estamos embasando tudo isso junto com os casos clínicos, Sim, isso é legal. para as pesquisas. É assim, porque o ozônio, ele tem basicamente 2 restrições. Tá. Gravidez, Boa. que é tudo, né? Sim. E se você tiver uma anemia bem significante, Tá. para quando você vai fazer sistêmica, essas coisas. Tá. Então, isso aí tem que ser avaliado, é feito exame de sangue, tudo para você. Não é aleatório, você chega e vamos chama aí, aplicar. vamos tomar ozônio. Não.
Não, né? Então esses casos Hum, a gente fala na harmonização, quando uhum, acontece de ter alguma situação que não era o esperado. tá. Por exemplo, nódulo, alguma bolsinha. Por exemplo, quando eu faço a minha parte, não sei se você já percebeu que Hum. o olho brilha quando fala de cirurgia, né? Sim, gente. Ah, Hum, olha, isso porque lembra que é eu o comentei? sanguinho. O sanguinho. Ah, Como era para eu fazer o implante, uhum. especialização de implante, só para título de conhecimento. Mas a paixão Isso. foi assim, que eram duas especializações distintas que estavam acontecendo. Tá. A prótese, protesista Ah, e o implantodontista. E eu fui mais para a parte de cirurgia. Chegava, vamos fazer. Então, eu viu que eu não tenho nada, eu não gosto tanto da prótese, né? Eu gosto mais da cirurgia mesmo. é. E agora, na harmonização, entrou a paixão pelas cirurgias da harmonização, Ah, tá. que é a bichectomia, que a gente faz Que é bastante. isso, doutora? Me conta. A bichectomia, nós temos uma glândula nessa região, que é a glândula de Bichat. Tá. Ela é uma glândula de gordura, Tá é uma bom. gordura que nós temos aqui. Tá. Existe a indicação para essa cirurgia para estética e também porque muitas vezes o paciente ele tem indicação na área bucal, porque ele está mordendo muito a bochecha, Ah, às vezes tá. ela está invadindo a cavidade bucal e você tem que tirar. Caramba. Então você tira ela por estética ou por necessidade que você tem na região bucal. Tá. E na estética, geralmente, você vê aquelas pessoas que têm um rostinho assim, que ela é bem definida, mas ela tem um rosto bochechudo? Sim, sim, sim. Já vi. Então, ela tem indicação. Você vai fazer os exames, ver se ela tem indicação mesmo. E muitas vezes o paciente ele morde muito a bochecha, então machuca. E causa ali Ah, uma ferida caramba. na boca. Então, Que é é perigoso, né? perigoso. Então, a bichectomia ela tem essas duas indicações, ou Tá. estética ou a necessidade. Tá. E então é tirado aquela glândula, mas ela não vai fazer falta. Ah, Por entendi. quê? Por que que a gente, geralmente essa glândula há controvérsias. Ah, sim, né? "Ah, mas quando eu tiver com 200 anos", vai lá, quase da minha idade, É. "eu Hã. vou ficar com o rostinho murcho e vai fazer falta?". Não, ela tem função a glândula de quando é bebê para sugar, Ah, quando está amamentando. entendi. E quando ela está aí, existe também tratamentos bucais que você pode associar com essa gordura que você Tá, tira. entendi. Isso aí entra ou para a parte de cirúrgica, muitas vezes que você tem uma necessidade de acrescentar em algum lugar, você pode usar. É uma Ah, reserva que você tem. que É interessante, eu não muito sabia interessante disso não. isso. Bem, lógico que eu não ia saber, não é minha área, né, obviamente, né, não dá pra saber tudo. E tem a parte que eu mais gosto, que é Tá. a lipomecânica de papada. Nossa, gente, isso eu acho mó barato, o pessoal fica depois com aquele paninho, assim, Fi né, é aquele é como é o é nome daquilo? é uma Uma faixa, né. faixa, tá. É. Eu não indico aquela faixa. Não? Não, porque existe Desnecessária? existe olha, só se for para dormir, Tá, eu já sou mais leve, eu tá. já sou mais leve, porque se você colocar, eh, é uma faixa que ela gruda, né, você Isso, gruda ela aqui e você exato. fica com ela durante 10 dias, 10, Uhum. 12 dias, e você vai, toma banho, tira, tem que fazer a drenagem e você coloca aquela faixa. Se você quiser colocar aquela que amarra em cima para dormir, porque senão Tá. fica muito estranho você sair na rua, Nossa, né. coitado, gente, já vi várias pessoas com isso. Mas não sei, não tem necessidade de sair com ela, Tá. porque você prende ela aqui com aquela outra, né, com aquela outra faixa que ela gruda. Ah, Então tá. voltando a essa cirurgia, Hum. então ela é feita porque às vezes tem anatomia o formato do rosto, às vezes a pessoa emagrece Sim. e ela fica mesmo com o rostinho bem cheio e aqui essa gordurinha que incomoda muito as mulheres, incomoda também Uhum. muitos homens. Sim.
E é uma cirurgia que é feito numa clínica que tem a preparação. A gente faz muito hoje com máquina, né? Com a máquina de fazer a lipo, que é uma máquina que você... Dos centros cirúrgicos, que você pode Sim. fazer no ambiente do consultório, Uhum. que tem o profissional que é capacitado para isso. É uma cirurgia, eu faço ozônio antes e faço ozônio Ah, depois, então o legal. pós-operatório, você imagina. Não é traumático, né? Não, não. Aliás, não sei se é pela alegria do paciente em realizar essa cirurgia de tirar aquilo que incomoda tanto, né, que é essa gordurinha. Eles ficam tão encantados também porque não tem dor. É, com certeza. Nossa, a dor é tudo. É tipo assim, é tudo que a gente não quer sentir, né, doutora? Então é muito interessante essa cirurgia quando ela é feita com um profissional, como eu já disse, né? Voltando a dizer, que precisa conhecer um pouco de anatomia, bastante, porque Uhum. são áreas nobres que nós temos nessa região. Exatamente, né? Mas se você faz com esse cuidado, com esse conhecimento, o sucesso é muito grande. Ah, que bom. E a Ufa. alegria do paciente depois é muito grande, de ele ver, ele poder tirar suas fotos, É. de olhar e falar: "Não, eu não tô com aquele papo", né, como eles dizem. E então a gente tem feito bastante isso na nossa clínica, Hum. tenho feito em alguns especializações aí, alguns cursos também independentes, Uhum. o pessoal tem gostado bastante. Então a gente sempre fala, eh, primeiro de tudo você vai olhar a saúde sistêmica, ver também a quantidade de gordura, Ah, orientar isso é legal. o fazer uma consulta antes, orientar Uhum. o paciente de tudo aquilo que vai ocorrer durante a cirurgia, depois da cirurgia, as drenagens que ele tem que fazer após. Então, é uma coisa que você vê um resultado imediato. Que legal, hein, doutora? E você devolver isso, olha, teve uma Hum. que eu vou tirar os pontos dela essa semana. Hum. Ela chorava e eu chorava, porque é imediato, você já vê, você tira as fotos Ah, antes tá. e você tira as fotos depois. Uhum. Aí, a hora que você mostra para, geralmente eu gosto de brincar. Geralmente você faz um lado, Hum. sabe como é feito? Não sei. Não. Não. Quer saber? É Lógico, muito legal. queremos. Então, você vai, depois de ter avaliado, feito os exames de sangue, você pede para o paciente o tempo de coagulação, hemograma e outros exames complementares para você saber se o paciente está apto a realizar a cirurgia. Uhum. E também você vai avaliar o local. Se tem a quantidade se tem que ser retirado mesmo mecanicamente. Também tem a lipo, que ela é enzimática, Ah, só de enzima, só só com as aplica. enzimas, Também tem a lipo também que você faz só com ozônio, Olha. sim. Mas tem que ter bem pouquinho, só para definir, mas é muito legal. Tá. E quando você vai fazer a mecânica, que tem o ato cirúrgico, né, assim, você faz no nome nosso, a gente fala um pertuito, um cortezinho de 1 milímetro ali, muito pequenininho, bem na região dessa dobrinha, porque Hum. não vai ficar marca da cicatriz, não fica. Tá. E você faz isso ali, depois é injetado uma quantidade de um líquido junto com os anestésicos. A gente brinca e tem que ficar aguardando um tempo para deixar o tecido bem anestesiado, porque você vai colocar Sim. as cânulas Isso. e para remover depois aquele líquido junto com a gordura, Meu com as Deus. cânulas. E Uhum. aí eu tô só falando isso que é interessante, a gente tira de um lado, você faz de um lado, aí a gente fala: "Ai, agora você volta no mês que vem". E a E paciente: "Pelo amor de Deus, a senhora não brinca não". a pessoa vai ficar assim, né? É. Ponto e vírgula, né?
Ela chega um pouco nervosa, mas depois que ela vê uma parte que já foi feita, a gente É, mostra. A gente fala interessante. para ela fala assim: "Não dá para a senhora aproveitar a anestesia e fazer em tudo?" Eu É falei: isso. "Então, posso sim, depois você vai me visitar na cadeia?" A gente Ah, brinca, que a nossa interessante. parte é só a parte dessa região, né, Ah, tá, cabeça e entendi. Tudo que pescoço. ela falou, tudo, né? Ah, entendi, tá. Já aproveita e já faz aí na barriga, nas costas. Aí eu falei: "Tá É, bom, e depois você vai me levar na prisão com chocolate?" isso, por fa A gente brinca, mas é assim mesmo aham. que acontece. Mas é bem interessante, aquelas pessoas que porventura têm esse não é um sonho, não é uma coisa que não é palpável pra gente que é uns normais, né, pessoas normais, os Uhum. valores, não é isso, não é absurdo, e principalmente não só pela condição financeira, mas o ato em si, que é bem tranquilo, o paciente Hum, fica muito bem durante a realização da cirurgia que e legal. durante e pós a cirurgia também, e os pós-operatórios. Ele se queixa um pouquinho mais só da drenagem, mas a É, drenagem que é necessário. incomoda, né, que incomoda mesmo. Mas doutora, você vê como você cresceu, né, você saiu de algo que você nem imaginava para hoje você cuidar Então, das pessoas de uma maneira até esteticamente falando, né, trazendo todo eh, o carinho mesmo, assim, né, para as pessoas, né. então você viu como que foi, como as coisas mudaram, né. De repente, lá no Goiás, eu É uma brinco lá no Goi menina, né, uma com o menina papai e a mamãe na ingênua. fazenda, com os meus irmãos. É impressionante, né. E eu acho que eu era um pouco levada, mas eu era um pouco tímida. E S depois, você vê de repente como as coisas mudaram, né. Você viu que as coisas não acontece nada por acaso. sim. Não, De tenho repen certeza. de Sua repente história é muito de repente uma interessante. situação tão difícil com o filho, porque assim, eh, pais de filhos diabéticos, a família toda fica diabética. Não sistemicamente, mas assim, Ah, emocionalmente. imagino. De repente você meus filhos tiveram uma escola, né, eles ficam chateados comigo: "Mãe, parece que eu nunca estudei, porque só estudaram numa escola. Ô mãe, eu queria ir para outra escola". É mesmo? É, eles ficavam Hã. tristes por isso, mas eu falei: "Ó, tem que agradecer que você estudou numa escola excelente, né". É, E ali aquelas irmãs, as freiras, elas foram muito minhas cuidaram. mãe, né, mãe e irmã, porque eu vim de Goiás e eu fiquei muito só É, aqui. imagino. Só cuidava da casa, dos filhos e do marido. De repente, eu me vi numa situação emocionalmente muito debilitada. E eu fui falar para as irmãs ali quando eu soube do diagnóstico, eu falei: "Olha, Uhum. a cirurgia", foi engraçado que eu falo: "Olha, eu preciso de lavar as cortinas, lavar o arrumar esse guarda-roupa, Olha vai que eu isso, gente. morro". E aí Menina. todo mundo chega em casa e vai falar: Que é isso? Que casa bagunçada era Nossa, essa?" eu não ia nem querer saber que eu tô na outra dimensão, lá nem precisa lavar. Vocês que se virem. Já fui, né? Já Já fui. fui para outra dimensão. Já fui pra outra dimensão, não quero nem E saber. mas eu já meio É, neurótica, né. aham. E eu fui ali naquela escola falar para as irmãs, falei assim fui contar para elas o meu drama. Ah, com certeza. Na verdade, você era quase um pedido de socorro, Era né? porque sabe o que eu fui falar para elas? Eu fui falar para elas que eu não, porque eu não te contei um detalhe da história. Hum. Tem tempo de contar ainda? Tem, tem, Tem? tem. Estamos todo monitorando aqui. É engraçado que quando eu fui até o médico para ele me dar o diagnóstico daquele 2%, lembra? Uhum. Quando eu subi ali a minha avenida, eu estava com meu marido na época, ele eu falei para ele assim não, nem como a gente na verdade foi um silêncio total. Ah, imagino. Eu pensei: "O Gabriel, assim, o André daquela adolescente, e eu, o que vai acontecer comigo?". É isso. Que difícil foi, pensar no que eu pensei na época. Com Olha, certeza. e eu pensei quando eu cheguei em casa, falei assim, falei para o meu marido: "Você vai trabalhar? Me deixa sozinha". As crianças estavam na escola, era de Uhum. manhã, e Hum, tinha a minha funcionária que cuidava tá. da minha casa. Eu falei: "Ah, vou para o meu quarto, porque eu preciso chorar".
Falei, vou chorar, 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 porque eu quero chorar. Uhum. Aí eu entrei pro meu quarto, subi a escada, mas não chorei. Caramba, Dudu. Não tinha vontade de chorar. Eu falei, acho que eu vou descer. E quando eu fui descer, ela estava limpando a escada. Meu Deus. Eu escorreguei. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, doutor. Eu parei lá embaixo, com uma fratura no meu dedo do pé. Eu não sei se foram 2 ou 3 fraturas no mesmo dedo. Mas eu não senti. Eu estava com a adrenalina tão alta Sim. que não fiquei para chorar, mas eu fiquei com o pé daquele jeito. Aí ela falou, ai, doutor. Ela falou, ai, Leus, o que aconteceu com você? O que aconteceu com você? Eu falei, não foi nada, não foi nada. Você nem sentiu, Nem né? senti. E a escola dos meninos é um pouco perto. E eu Hum, falei, eu vou lá conversar com as irmãs, com as freiras, com a diretora, com as professoras. E eu falei, já passo na nutricionista dos meninos, já conto também, porque eu falei, aí eu cheguei na escola, eu falei, vou falar, vocês vão cuidar dos meus filhos. Eu fui fazer um drama, com o pé quebrado. menina. Fui andando. Eu lembro que na volta, o meu sapato não estava servindo. Quando elas olharam, elas falaram que estava da cor dessa cortina. Necrosou? É, porque foi ali, depois de 2, 3 horinhas depois daquilo. Exato. Mas eu não estava nem sentindo. Quando eu cheguei e falei para elas, olha, aconteceu isso, eu vou fazer a cirurgia, ela tem essa gravidade, assim, assim, mas eu queria que vocês cuidassem dos meus meninos, porque vocês são como mães aqui, aquelas coisas todas. Ela falou, não, vamos rezar, vamos lá para a capela, aquelas coisas. Falei, vamos sim, vamos. E ali falei tchau para elas e fui embora e fui passar na nutricionista deles, também para fazer o cardápio do Gabriel, fazer o do André, que o André também ia. E quando eu passei, ela falou, não acredito, olha o seu pé, meu. E quando eu cheguei em casa, o pé estava enorme, mas eu não senti. Meu Deus. Quando eu fui pro médico, cheguei à noite. Quando eu cheguei à noite lá, eu falei pro Léo, me leva. Ele falou, vou te levar. Eu falei, não precisa, eu vou te levar. Levei. Aí o médico falou, olha, você vai pro Guinness. Quantas fraturas você teve no dedo? Eu falei, doutor, não vou muito não, porque acho que eu vou para o hospital, você sabia que eu vou fazer uma cirurgia da minha coluna? Meu Não vou ter tempo de curtir esse pé. E ele falou, olha, 30 dias com 40 dias com gesso. E eu falei, tá bom. Quando eu cheguei em casa, foi o primeiro desafio, né? Como subir uma escada com o pé engessado daquele jeito? Meu Deus. Aí no outro Doutor, eu dia, tô passada. subi. Quando no outro dia eu desci, falei, lavar as cortinas, lembra que eu comentei? Tem que lavar as cortinas. Lavar tudo. Uhum. Durante o preparo da minha cirurgia, que foi umas 8 dias depois, eu troquei esse gesso umas 4, 5 vezes. Meu Deus. Porque eu quebrava ele toda hora. Meu Deus. Porque eu ficava arrumando tudo. Então, mas olha, foram histórias que hoje você conta assim. Então, eu falei para você a respeito disso, que da sua dor você pode tirar muitas coisas boas. Com certeza, meu Deus. Olha, por isso que eu falei, você tinha que vir aqui para contar a sua história, porque ela é um exemplo. olha, com a gravidade da cirurgia, o pós-operatório, durante o tempo foram anos de muitas dores, né? Sim. E hoje você vê como eu falo para as mães, se você tiver alguém que você conhece que tem passando por essa situação de diabetes, nós conseguimos. A gente está caminhando. Nós estamos com o nosso filho, ele está feliz ali na sua profissão, faz as suas terapias. Fez aniversário. Fez aniversário domingo, que coisa linda. Bonitinho. E tá aí crescendo, a gente confia em Deus, porque é acima de todas as coisas. Sim. Então eu falo, não é tão difícil. Às vezes a gente não tá vendo ali para frente. O milagre, O milagre. Para frente o que nos espera, né? Não que não tem, a gente tem muitos desafios, muitos desafios. Eu falo para você que às vezes meus professores ficam assim me empurrando, vai, porque eu também trato isso, né? Também trato as minhas dificuldades, porque eu tenho muito medo de errar. Eu sei que errar faz parte, mas
eu penso assim, se você errar, porque ciência não é 2 mais 2, né? Saúde não é 2 mais 2. É verdade. Cada um tem E a sua cada um tem a sua particularidade, né? particularidade. Mas se você tiver, vamos dizer, meio que preparado, você estudou, você, por exemplo, no caso das lipo, você estudou anatomia, você é um especialista hoje, você fez vários, você olha o paciente, a saúde sistêmica dele, tudo isso, isso te dá uma margem de segurança. Não que sempre na odontologia é assim, Márcia. O menos é mais. O menos é mais. Porque a gente está mexendo com vidas. Isso. E muitas vezes você tem que. Quer dizer, muitas vezes não sempre, você tem que estar muito preparado. Porque quantas e quantas vezes o paciente, às vezes ele desmaia, às vezes ele entra num grau de adrenalina muito alto quando vai fazer uma cirurgia. E você tem que estar preparado. Mas se você se preparou para viver aquilo, é mais fácil. Sim. Não que você vai conseguir resolver todos os problemas. Não, mas você vai fazer aquilo que você. Não, eu estou fazendo tudo aquilo que eu aprendi. Sim. Eu estou sendo humana, eu estou com conhecimento. Se acontecer, porque era para acontecer. Tem os 3% lá, né? Que é sempre então, os 3%. Teve um caso, né, muito interessante de uma amiga, companheira muito. Nós fizemos 4 anos de especialização de prótese e implante, né? Porque, na verdade, era 3 anos e pouco. Entrou a pandemia, virou 4. É verdade. E nós fomos dupla nessa especialização. Depois nós fizemos a especialização lá da harmonização, né? Que foram mais 2 anos. E outros cursos juntas, então foram bastante tempo juntas. E quando ela, às vezes, ela ia operar, ela me chamava, eu ia operar, ela chamava também ela. E teve um dia que nós fizemos, um paciente dela, nós fizemos um enxerto ósseo. Foi ótimo, o paciente 36 anos, 37 anos, estava muito bem e tal. Chegou o dia, 8 meses depois, de instalar os implantes. Tá. E foi bem no feriado. No feriado ali, você vem me ajudar a fazer os implantes? Vamos. Ela falou, olha, vou preparar a sala. Chamei o paciente, às umas 11 horas da manhã. E vamos, você já pode, ela falou assim, você já anestesia, você faz asepsia no paciente, coloca o campo cirúrgico, né? E faz anestesia. Mas a hora que ele sentou, eu não me lembro muito do nome dele, mas deve ter um ano. Eu falei pra ele, você tá bem? Ele falou, tô bem. Você tá tão quietinho, o que aconteceu? Tá com medo? Não precisa, você já passou aqui com a gente. Não, não tô. Falei, então tá bom. Quando eu peguei a carpule e fui dar anestesia nele, não dei, eu só coloquei o tópico. A gente tem um anestésico tópico primeiro, você coloca só para dar uma neutralizada da ponta da agulha, para não ter aquele impacto. É para isso? Só para isso. Prazer, uma Márcia. Legal. E a gente faz umas manobras ali que tira a atenção dele da picada, sabe? É verdade, não posso contar muito, né? Não posso contar muito, porque isso aí faz parte do processo, do encantamento. Do encantamento. Né? E quando eu coloquei o tópico, ele começou a passar mal. Nossa. Mas muito mal. De ter respiração, de fazer assim, a respiração ficar curta e as pernas. Eu falei, calma. A minha colega falou, meu Deus, e começou a gritar. E eu falava para ela, menos, calma. E ela gritava, e eu falei, não faça isso, vamos, calma. Eu comecei a chamá-lo, peguei, fiz as manobras, levantei as pernas, eu muito tranquila. Ela ficou desesperada, liga pro SAMU, o SAMU começou a dar orientação para ela, e eu falei, não precisa. E aí, isso foi um bom tempo, mas assim, meu coração tava morrendo de preocupação, é um ser humano, mas você não pode passar pro paciente, não né? passei. E aí o SAMU falou, olha, vocês faz isso, mas eles, para vir só quando já teve óbito, né? Eu falei para ela,
deixa o SAMU, fala que tá tudo certo. E a gente foi fazendo as manobras, ele foi se acalmando. Mas eu falei, não, vamos pegar ele, pôr no carro e vamos levar pro hospital. Sim. Aí nós fomos. Fomos pro São Luís, aqui perto. Uhum. E chegando lá, ela falou, eu fico aqui fora. Eu entrei com ele com o médico, lá pra consulta, pra passar no médico. Aí o médico falou, quem é você? Eu falei, eu sou dentista dele. Ele falou, me dá seu cartão, porque eu nunca vi um dentista aqui. Eu falei, muito prazer. E aí ele foi perguntar, conversando com o paciente não me relatou. Ele estava com um quadro depressivo Nossa. muito grande, de suicídio. Deu pânico, deu um Deu, ataque de pânico teve um nele. ataque de pânico ali. Tadinho. Se a gente tivesse injetado anestésico, eu não sei o que Meu teria acontecido. Deus, que bom que ele, né? Com essa brincadeira, nós ficamos 5 horas com ele no hospital, porque ele passou com o clínico, com o psicólogo, que ele foi sozinho, não certeza. acompanhei. Depois com um psiquiatra, eu estava junto. E fez todos os exames, tá tudo bem, mandou embora. E eu chamei a esposa dele para entregar ele, né? Para pegar Sim. o carro dele que estava lá no consultório dela, da minha Uhum. amiga. E eu falei para ela, ela falou, não, ele tá tendo quadro de tentar suicídio, assim. Eu falei, você não falou nada disso, quase que a gente fez quase que aconteceu alguma coisa e nós íamos ser culpada por isso. É, Não só por ser culpada, mas é um ser humano. sim. Então, ele não pode fazer nenhuma cirurgia, ele tem que fazer tratamento. É um funcionário de um funcionário público aí. Tá. E eu acho que aí depois ela foi falar que ele estava terminando a faculdade, não tinha feito o estágio, estava preocupado porque o banco paga um pouco. Ele trabalha no banco, Eu né? sei. E A preocupação, né, de é, entregar, né? então ele estava então passando por essa situação muito difícil. Então eu falo para você que se fosse no momento de você não tivesse um pouco saber que aquilo pode acontecer, Uhum. você entraria em desespero. Ainda bem que você teve inteligência emocional para tratar uma situação de muito delicada, né? Muito delicada. E eu falei para ela, para minha amiga, não é normal ele estar assim. E eu falei, agora ele é seu paciente, mas você monitora, senão você vai ter uma Uma surpresa surpresinha. muito triste. Um moço simpático, ele era tão simpático assim, quando nós fizemos a cirurgia primeiro. Então hoje ele está em tratamento. Que bom, né? Tá em Graças a tratamento, não Deus. aconteceu nada, né? Mas eu falei para a moça, para a esposa, precisa se preocupar mais com ele, Olhar porque atento, né? então, a odontologia, ela tem muitos caminhos, né? Interessante. Muitos caminhos que como você tem oportunidades de conhecer a pessoa, de saber o que ela está passando, de pedir exames para você saber como que vai a saúde da pessoa. Então, não é simplesmente abrir a boca e olhar um dentinho que está doendo, não. É muito mais do que isso, né? Uau, ficaria aqui umas 10 horas falando com você, viu, doutora? Gente, que aula, hein? Que lição. Por isso que eu faço, sua história é sensacional, viu? Ô, Bruno, põe carreira consciente aí pra mim, porque a gente já tá acabando. Passou rápido, viu? Passou? Olha, vou te falar, eu tô aqui, quase não falei. De tão legal que foi eu te ouvir, é muito legal. Eu adoro ouvir meus convidados. Doutora, Olha, fala. você é tão bom você nos ouvir. É. E eu falo nos porque as pessoas que sentam aqui, tenho certeza que não só por falar da carreira delas, mas falar delas, mas assim, por ser ouvida por você também, que é muito bom. Que você traz essa leveza, faz com que a gente vai se soltando e vai falando. Então você é preparada para isso, Ai, hein? que Faça, que delícia! gostoso Olha, isso, hein? falar pro meu professor de psicanálise, ó, professor, você já pode me dar o certificado. Já pode sim. Já, tá? Já. Já passei no estágio. Que bom, porque o papel do psicanalista é saber ouvir, né? E para mim tá sendo também um laboratório, né? Tipo, para eu aprender, porque a gente sempre quer colocar a nossa posição, sempre, não, concordo, não concordo. E você, como psicanalista, né? Eu, uma futura psicanalista, ainda estou em formação, o seu papel primordial é saber ouvir, sem julgar. É você ouvir e não criar julgamento ou colocar os seus valores ou o que você acha. Você não acha nada.
porque você está cuidando de uma alma. Então, de verdade, obrigado pelo feedback. Fico muito feliz. Mas assim, parabéns, hein? Obrigada, Porque professor Aurélio! É o que vai me dar a chancela. não, mas já deu a sua chancela Ai, que já. lindo! Doutora, então aqui é o Carreira Consciente, é o meu método, é um método que eu aplico nos meus mentorados. E todo mundo que passa aqui responde 2 perguntinhas, tá? Tá. A primeira delas é: na sua carreira profissional, você mudaria algo de tudo que você viveu, de tudo que você passou? Você mudaria algo nesse seu trajeto? Mudaria, sim. Tem coisa, eu acho que nós temos que crescer. Tá. Eu mudaria, sim. Tem coisas que dá para mudar muito para ficar muito melhor. Uhum. O quê? Tem É. alguma coisa específica que você mudaria? Não lembro muito agora, Não. mas mudaria. Porque assim, eu gosto de pensar, Hã. gosto de orientação da carreira consciente. Então, essa é a minha próxima pergunta, né? Ah, tá. Então Que é eu não é. sabia. Não sabia Porque quando a mesmo. gente fala assim, mudar algo na carreira, será que eu teria feito que nem você passou por várias pessoas que foram te ajudando a chegar onde você chegou, né? Sim, Né? sim. Então, que nem você falou, jamais eu faria odontologia se fosse por uma provocação. E tudo foi te levando, né? Foi. Será que você mudaria isso, traria mais para, tipo, putz, se eu tivesse visto isso mais jovem? Entendeu? É nesse Entendi. sentido. Ah, sim, eu faria sim. Eu faria muitas coisas sim. Ah, eu acho que eu ficaria mais perto de quem sabe mais, eu me dedicaria mais tempo, me envolvia mais, porque você seria um profissional melhor, né? Melhor ainda Ah, do que. tá. Porque assim, foram. Talvez demorou um pouco, muitas descobertas, né? Uhum. Na verdade, eu fiz algumas especializações, porque não que eu não tenho idade para ter um currículo tão grande assim, eu Uhum. penso, para Tá. mim, como eu já tenho sou sócia proprietária da Uhum. Sorriso Odontologia, né? Uhum. E não que eu não queira crescer, mas Sim, assim, é é diferente. diferente. Tá. Como eu terminei a minha 8ª especialização, Uhum, claro, oitava. Uhum. alguma coisa assim, Tá. mas é para você entregar um trabalho melhor, só por isso. Sim, Então, sim. estou te falando isso sobre isso. Uhum. Então, eu pegaria mais oportunidades. Ainda se eu tiver essa carreira consciente, eu ainda quero fazer isso. Então, e aí eu pego e falo, o que que é uma carreira consciente para você? O que é uma carreira O consciente? que que é? Me É você responda. aprender mais, é você se dedicar mais ainda, você, como eu disse, ser um profissional melhor e ter mais conhecimentos, porque tem muitas coisas para a gente conhecer, Uhum. tanto na parte prática, como o relacionamento com os pacientes, com os profissionais da área ou de outras áreas também. Então, eu acho que a gente tem que estar aberta para uma carreira consciente. Para você é o conhecimento, Conhece né? é, Para você, quanto mais você conhece, não só a parte técnica, mas a parte humana, comportamental, você acaba se tornando um profissional melhor. eu acredito. Você podia fazer psicanálise também, né? Ia ser interessante você como professora, também, Também como professora. professora também, mas uma profissional da saúde, né, dessa área de odontologia, você já faz isso de uma forma muito espontânea, né, de olhar para o paciente e ter a sensibilidade de entender como ele está. E, de repente, quem sabe, né? Quem sabe, nossa, Oh. que os meus filhos não escutem, né, eles vão falar: "Mãe, Não, mais mas alguma coisa". depois eu te falo onde eu falo. Onde eu faço é bem tranquilo, Que é uma legal, que escola legal. muito gostosa de fazer. É. Doutora, essa aqui é a sua câmera. Eu queria que você deixasse uma mensagem para a nossa audiência, falar das suas redes, onde te achar, né? Porque a gente também precisa ganhar dinheiro, porque ninguém vive de sonho, né? Também. Verdade. Então fique à vontade. Tá? Para as pessoas que querem fazer odontologia ou que sonham e que acham que não, imagina, é porque ela, né? Enfim,
tirar um pouco dessa coisa de que as pessoas colocam tantos obstáculos, né? Para poder... Então, eu falo para vocês que nunca é tarde. Nunca é tarde para construir, para realizar seus sonhos, né? Sonhos, não importa o seu sonho. Sonho é sonho e a gente tem que chegar o dia que você fala, puxa, eu fiz aquilo realmente que eu gosto, eu levanto de manhã com todas as minhas situações que a gente tem, né, na vida, que a gente tem, como todas as pessoas têm. Então, o importante é você levantar e você ter um incentivo. Que legal. Que ir para o seu trabalho, que o trabalho não é um trabalho, é um prazer, tem que ser né? gostoso, né? E esse é que você tem um propósito, né, doutora? E esse prazer da gente, como você falou, a gente não vive só da alegria, a gente tem que ter os ganhos para pagar nossos boletos, nossas contas que a gente tem. Então, que se alguém precisar de alguma coisa ali, nós estamos com a clínica Sorriso Odontologia e temos todas as especialidades, principalmente agora a harmonização que estamos ali de vento em polpa, com legal. Todas as cirurgias. E agora, interessante, a gente também está partindo para uma parte de cursos que em cadáveres humanos, né? Olha, que legal! Gente, eu tô olhando o arroba dela aqui, né? Falta de educação não, então tá? A gente tá ali no Instagram. Eu não tenho o Instagram pronto para isso, mas assim, daqui a pouco vocês vão ter um Instagram novinho, com todos os nossos relatos, os nossos casos que a gente faz diariamente. Ai, já vai pegar uns cortes daqui, da bem clínica, lindo. Tá? Né? Então é isso. Ó, gente, olha, ela tá no Sorriso Odontologia, @Sorriso Odontologia. Aqui vocês vão ter o endereço da clínica e aí vocês podem também entrar em contato via mensagem, direct também, né? Sim. E tem o site também aqui, ó, www.sorriso.com.br. Então pode entrar em contato, a Natália, né? Isso, vai atender Natália. você, gente lindíssima, fofíssima, Natália também. Beijo, Natália, para você. E tem a Vitória Letícia, não posso deixar de esquecer. Ela deu tanta risada com a minha mãe na última... Minha mãe falando besteira. E ela ria, e ela é toda discreta. Toda tímida. Assim, ela né? E minha mãe falando lá as coisas. O Gabriel se acabando de rir, né? E minha mãe tem filtro, como eu falei. Tenho consciência que minha mãe não tem filtro. E aí ela, meu Deus, minha mãe. Muito bonitinha. Ai, doutora, obrigada. Acabamos o nosso episódio. Obrigada a você, obrigada por compartilhar a sua experiência, tantos desafios, né? Que esse episódio possa agregar para as pessoas de uma forma positiva. Ver que por mais dificuldade que uma pessoa tenha, mais perseverança, né? Não é só a dor da alma, mas tem a dor física, que você passou pelas duas, né? Então, muito obrigada por você ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui. Obrigada a você também por tudo, por estar aqui, compartilhar essa história sem filtro, sem preparar, sem nada, bem do coração. Eu sei, mas isso que é bom, né? As pessoas gostam de autenticidade. Muito obrigada. Gente, gostaram? Eu amei. Como eu disse, né? Curte, compartilha, comenta. E é isso aí. Bora para mais um episódio. Beijos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.